sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdida Cast. Aqui quem fala é sua host, a Helena. Hoje a gente vai falar sobre uma aventura muito mais distante do que as outras que a gente viu até hoje, mas de uma amiga muito próxima, que está sempre aqui muito perto. Hoje eu vou apresentar para vocês a história da Giovana, que fez intercâmbio de 1 ano para a Índia, com o Rotary Internacional, que é a mesma organização que eu fiz o meu intercâmbio da Alemanha, e a Rafa também, que já esteve aqui presente com a gente. E agora eu vou deixar vocês conhecerem um pouquinho da Gi. Oi, Gi, muito obrigada por participar. Obrigada eu pelo convite, é uma honra estar aqui. É uma honra ter você Finalmente aqui. aconteceu. Finalmente. Estou muito feliz, obrigada. Eu sou Giovana, né? Eu tenho 25 anos. Sou mãe de uma criancinha que chama Hanu. Perfeito. De Hanuman. Maravilha. E esse nome vem inspirado. Bem inspirado na Índia, né? Tudo... O Hanuman é um deus indiano que, por acaso, foi o que eu mais tive contato na minha família indiana. Que o Ramayana, que é o livro sobre Hanuman, foi o primeiro livro que eu li na Índia. Meu Deus! Então, eu me apaixonei pelo Hanuman. E não podia ser diferente. O nome do meu filho é Hanu, de Hanuman. Que lindo! Sim. Essa história é linda. Eu amo a história do seu filho, do Hanumanzinho. Do intercâmbio, enfim. Mas vocês podem ver, já começar, que o intercâmbio fez muita diferença e muita influência na vida da Gi. Mas vamos voltar um pouco atrás. Vamos voltar, assim, pro período que você decidiu fazer intercâmbio, pro processo seletivo do Rotary e como você chegou à decisão de querer fazer intercâmbio na Índia. Que acho que é o mais curioso, assim, para todo mundo. É o que todo mundo me pergunta, por que a Índia, né? Por que a Índia? Por que você escolheu a Índia? Sim. Eu não conhecia o Rotary, na verdade, antes de fazer o intercâmbio, né? A minha mãe trabalhava com uma pessoa que era rotariana, na época do processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo em 2014. E era final de 2014, quando começou, né? Abriram as vagas, tal, processo seletivo, edital para a gente fazer. E aí, essa pessoa que trabalhava com a minha mãe falou para ela: tem esse programa de intercâmbio do Rotary que eu participo e tudo mais, e eu acho que é a cara da Giovana, eu acho que ela ia se dar muito bem. Você já sabia que queria fazer intercâmbio? Era uma oportunidade, assim, ou o Rotary meio que apresentou tudo que você precisava? O Rotary apresentou tudo que eu precisava. Intercâmbio nunca foi uma ideia, nunca foi um sonho para mim, assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Para mim era muito distante. Sair do país era muito distante, né? Antes de ir para a Índia, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Nossa, mas você já tinha andado de avião? Não. Não? Foi a primeira vez? Foi a primeira pra vez. Índia? Foi pra Caramba! Índia. Então, o Rotary, ele, assim... Eu reconheço todo o privilégio que o Rotary me trouxe, assim. Porque se não fosse o Rotary, eu nunca ia ter feito intercâmbio. Eu tenho certeza disso. E você fez parte de algum programa do Rotary antes? Interact ou algo assim? Ou você foi direto... Apareceu... o programa de intercâmbio? Fui direto. E a minha mãe falou pra mim, né? Minha amiga falou lá no trabalho que vai ter um edital de um intercâmbio. E ela disse pra mim que é mais barato do que os outros. Então, talvez a gente consiga. Você quer tentar? Só mais acessível, assim. Ela falou, tenta só fazer a prova. E eu fui desacreditada, pensando, eu nunca vou conseguir passar, tipo... Porque na época que eu fiz, eram 23 países, 23 vagas. E 67 candidatos. Assim. Eu lembro, porque eu fiz parte desse processo seletivo e eu fiquei abaixo dos 25. E aí eu fui no ano seguinte, né? Eu fiz o processo no ano seguinte. Sim. Até que, na verdade, chegou alguma vaga em mim, porque sobrou vaga pra Índia ou pra Indonésia também. Hoje eu vejo que loucura, eu deveria ter aceitado ir pra Indonésia. Deveria ter ido pra Indonésia. Mas acho que eu fiquei com muito medo e falei, não, eu ainda consigo tentar no ano seguinte, porque acho que a gente nasceu no mesmo ano, né? 99. Então eu ainda tinha chance de tentar no ano seguinte. Quando eu fiz a prova, eu tinha 14 anos. Não, eu tinha 15 anos. 2014, 14 para 15 a gente tem. É sempre nossa idade. Era isso. Então, eu tinha chance também de tentar de novo no outro ano. Daí você começou um sonho ali, mas você passou, então tá bom. E eu lembro que eu fiquei em 10ª.
Nossa, Tá. você foi bem Sim, colocada. fui bem colocada. Tinha algumas outras opções de países, né, pra mim e tal. Porque no nosso ano foi muita vaga cancelada, no ano que eu e a Rafa prestamos, por exemplo, no ano seguinte, né? Que muitas vagas foram canceladas pelo Zika vírus. Sim, verdade. Teve Teve muita vaga isso. pro México, muitas. Sim, Mas no ano anterior, tipo, foi muitas pessoas pro número de vagas. Isso eu Sim. lembro, era muita gente. O processo foi bem longo. eu imagino. Mas quando eu fiz também foi bem concorrido, assim, né? Tinham muitas pessoas. Eu lembro que a gente fez o processo ali num colégio ali perto da General Carneiro, aqui em Sorocaba. E tinha muita gente. Muitas Gente. pessoas, eu lembro. Muitas pessoas, porque eram os adolescentes, né, que estavam fazendo a prova, as famílias, todo mundo junto, assim. Tinha muita gente, foi uma loucura. E hoje em dia, gente, é muito difícil as pessoas quererem fazer intercâmbio. Sim. Tipo, depois da pandemia, diminuiu muito o número de jovens procurando o programa do Rotary. Hoje em dia é mais pessoas. Não, mais vagas do que pessoas. E antes sim. era mais pessoas do que vagas. Antes era um pouco mais difícil de você conseguir, né, assim. Tinha gente que nunca chegava ao país, ou chegava, igual você falou, a Indonésia, que ninguém queria. E aí ia passando até o último e no fim ficava sem. Tanto que hoje em dia a gente nem tem mais vaga pra Nem Indonésia. tem, né? Não faz. Porque as mais. pessoas não querem ir, né? Eu não sei porquê, não consigo entender, mas as pessoas simplesmente não querem ir pra Indonésia. Tem um ou outro que aceitou aí, que nem agir. Que fui pra Índia. Mas aí, pro processo seletivo, você foi meio que às escuras, assim? Ou você se preparou? Não, eu fui às escuras. Você foi sem saber. Eu não sabia. Eu dei uma pesquisada no que era Rotary, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Então, pesquisei, assim, meio por cima. Mas eu falava pra minha mãe, eu vou só porque você tá pedindo pra eu ir. Porque eu não vou passar, imagina. Não vou passar, não sei falar inglês. Eu não sabia falar inglês, né? Então, eu falei, não sei falar inglês, eu não sei, não vou passar. Pra eu ter noção, o processo seletivo do dia do Rotary, a gente passa por diversas dinâmicas e testes. Um deles é uma conversação em inglês. Ela não é, às vezes, eliminatória, óbvio. Não, Porque a pessoa pode acabar indo para um país que não fala inglês, então não faz sentido. É só, assim, eles verem como é o perfil da pessoa. Então tem uma entrevista pessoal. E eu acho que é mais também o jogo de cintura, assim. É. Como que a pessoa se vira não sabendo falar essa língua, assim, não sabendo... Não tá entendendo o que eu tô falando, o que ela vai fazer pra me entender? Como que a gente vai se comunicar? E isso é muito legal, assim. Eu acho isso muito legal também. Então tem uma dinâmica em grupo, tem entrevista com seus pais, porque provavelmente seus pais vão receber alguém no seu lugar enquanto você vai embora. Também é uma oportunidade deles meio que fazerem um intercâmbio também. Sim. E a sua mãe, tipo, ela sabia que você ia receber alguém? Sabia. E ela tava apta pra isso. Ela tava. A minha mãe é uma pessoa muito zen. Ela é muito tranquila, assim. Ela vai, tá bom, vamos fazer, vamos ver. A hora que acontecer, aconteceu e tudo mais. Mas ela sabia, assim, que tinha uma contrapartida, né? A gente já foi preparado pra isso. E aí eu lembro que eu cheguei no dia da prova, fiz tudo. E eu tava morrendo de medo da entrevista de inglês, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não sei falar inglês, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu cheguei na sala, falei, hi, how are you? Né? O meu inglês. Vou usar tudo que eu tenho aqui agora pra jogar assim pra eles sem responderem. Sim. E aí ela começou a fazer várias perguntas. E eu não tava entendendo nada. E eu falava pra ela, não entendo, não tô entendendo, tal. Ou eu pegava uma palavra ou outra que eu entendia e falava, tipo, você tá falando sobre isso? Ai, ó, boa. E fui tentando, né? E ela perguntou pra onde você quer ir. Aí eu falei, eu gostaria de ir pra Tailândia. No dia que eu fiz a prova, eu já sabia que eu queria a Ásia. Você tinha certeza? Eu sabia que eu queria ir pra Ásia. Você queria um lugar longe. Um lugar diferente. Eu queria viver uma experiência que ninguém viveu, assim. Eu quero ir pra um lugar que ninguém quer ir. E aí eu falei, eu quero ir pra Tailândia, porque eu sabia que tinha vaga pra Tailândia. Tinha vaga pra Tailândia, pra Indonésia, pra Índia. Então tinha mais vagas pra Ásia, né? Sim. Mas não, isso que é engraçado, não tinha vaga pra Índia. Não tinha? Não. Ai, que interessante. No dia do processo, não tinha vaga da Índia. Ah, entendi. Então, assim, as vagas que a gente sabia que tinham eram essas, né, de sempre, assim, que tem México e tal. E a Ásia tinha Tailândia e Indonésia. Então você nem sabia que queria fazer intercâmbio. Quando falou, eu vou fazer, então eu quero ir Então, pro mais longe. Longe que existe. Eu queria ir para um lugar muito longe, eu queria fazer uma coisa diferente. Assim.
E aí, Demais. toda vez, em todas as dinâmicas, né, em todas as entrevistas, eu falava, eu quero ir pra Tailândia, todo mundo ficava assim, Por quê? nossa, mas por quê? Nossa, mas você sabe que é diferente, né? Como que você vai se virar? Você mesmo jogava e eles ficavam surpresos. Todo mundo fica tipo... Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, eu acho que é mais comum, assim, as pessoas... Eu acho que quando a gente entra no Rotary, porque nós que já fizemos intercâmbio, a gente vai ajudando no processo, inclusive para as pessoas escolherem o destino delas e aceitarem o destino delas, principalmente. E acho que a maioria das pessoas já vai mudando de ideia, vai mudando o perfil. A Gi inspirou muitas pessoas a escolherem a Índia, então é um ícone, né? Sim, faz parte do meu trabalho. Queen. Eu adoro. Eu adoro falar sobre a Índia e eu gosto de tirar a ideia errada que as pessoas têm da Índia da cabeça delas. E hoje é isso que a gente vai fazer aqui, né? Espero que sim. Mas... Daí, depois do processo, saiu o resultado. Eu lembro que quando eu fiz a prova, o resultado saía na rádio. Isso! Saía no rádio local da cidade. Saía na rádio local. Eu também passei essa vergonha, porque o meu nome não tocou. E eu lembro... meu nome não estava lá. Meu nome não estava na lista dos aprovados. No ano seguinte estava, tá bom? E eu lembro que era tipo assim... Era às 9h30 da manhã que eles iam soltar. Era um horário de escola, que a gente estava na escola. O resultado. Só que eu estudava à noite, na época. Então você já estava... Eu fiz o ensino médio noturno. Então, eu lembro que eu cheguei na minha casa... Eu chegava meia-noite em casa da escola, dormi... E minha mãe tava super ansiosa. Amanhã sai o resultado. Amanhã sai o resultado. E eu tava tipo, mãe, eu não vou passar. Você tá... Tinha 1 milhão de pessoas lá ontem. Eu falei que eu queria ir pra Tailândia. Você acha que eles vão me mandar? Não, eu não vou passar. Tinha muita gente lá. Todo mundo falando inglês. Todo mundo não sei o que lá. Eu não vou passar, mãe. Eu não vou nem... Não quero nem saber. Não quero nem ouvir a rádio, que eu não quero passar vergonha. Aí a minha mãe falou, então tá bom. Então, beleza. Né? Aí eu fiquei dormindo, né? Porque eu chegava tarde e eu dormia até... Quem estuda à noite tem uma rotina diferente. Sim, eu dormia até bem tarde, assim. E aí eu tava dormindo, eu lembro, começou a tocar meu celular. Tocar. Aí eu vi que era minha mãe. Eu atendi. O que foi, mãe? Tá tudo bem? O que aconteceu? Ela, você passou. Eu falei, mentira. Ela falou, você passou, eu juro, você passou, tô muito feliz, parabéns, te amo. Ai, e daí que começou mesmo na minha cabeça, que daí que caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer passar intercâmbio. um ano fora. E eu lembro que eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou pra Tailândia, por que eu falei isso? Será? Foi e aí, muito depois legal. que passa o resultado, a gente tem... Eu não lembro quanto tempo que tem, mais ou menos um mês pra escolha, né? O dia da escolha. Eles fizeram agora... O processo. Saiu o resultado e a escolha é em fevereiro, não é? Isso. A escolha agora. Então, acho que são uns 2 meses, tem mais ou alguns menos. meses aí pra você saber que você passou e ainda eles têm esse tempo pra divulgar. Na verdade, eles vão divulgar só exatamente na semana da escolha. E a escolha de países é um evento. É um evento dramático. É tem palco, e aí a pessoa chega na hora e fala qual é o microfone. No meu ano, eles colocaram uma música meio Jogos Vorazes. Muito legal, o meu distrito, né? Porque no Rotary é coisa de distrito. Então, tipo, era um evento super dramático. Sim. E antes, quando tinha muitas pessoas, era maior ainda, né? Era como é o nome? Era no Teatro Municipal também, teve um ano. Teve um ano que foi, mas o meu foi na Fundec. Isso, então... E lá tem, né, um auditório bonito, assim, as luzes apagadas, e ficava só a luz do palco. Sim. E era demais. E aí tem os intercambistas que estão aqui no Brasil, na nossa cidade, eles todos vêm. É um evento que junta todo mundo do Rotary. Sim. Porque é o projeto mais importante para eles, o projeto de intercâmbio. Sim, é muito legal, muito legal. É muito legal. E daí, como é que foi essa parte de... Vou pra Índia. Então, e aí como aconteceu, né? Aí, as vagas do Rotary, elas funcionam diferente, porque podem surgir países do nada. No dia da escolha. Pode surgir do nada. Porque é troca, é comunicação entre distrito, né? Então, assim, o chair daqui manda um e-mail, pede uma vaga, às vezes demora 3 meses para responder. E daí ele responde, aí de repente tem uma vaga nova. Pode acontecer depois do dia da escolha, que daí causam algumas intrigas, mas assim, pode acontecer de mudarem o país que você escolheu. Sim. Igual o meu foi o caso. Eu escolhi o México no dia.
É E fui parar verdade. na Alemanha. Foi pra Alemanha. Então, as vagas são muito, né? Elas acontecem. É dinâmico, é dinâmico. E eu lembro que no dia da escolha, eu fui certa de que eu queria Tailândia ou Indonésia, né? É, Porque eu você queria queria a Ásia. Ásia. E... Nunca foi Estados Unidos, nunca foi Europa. Não, nunca foi. E também, na minha posição, eu não tinha muita chance, né? De conseguir Europa ou Estados Unidos. É verdade. Que, Porque normalmente são os primeiros que pegam. os 5 primeiros, Os 5 geralmente primeiros pegam. vai... Todas as vagas dos Estados Unidos, da Europa, vão tudo. Sim, vão tudo nos primeiros. Então, eu não tava nem com isso na ideia, mas também não era prioridade minha, assim. Acho que mesmo se tivesse sobrado, eu não ia escolher. Aham. E Porque aí... ainda tinha mais vagas, né? Sim. E aí, tem a Paula, que foi a última pessoa que fez intercâmbio para a Índia antes de mim. Aham. Teve a Paula, e se passaram alguns anos, teve eu. Só, não tinha ninguém entre a gente. Nesse assim. meio tempo. Então, acho que foram 3 anos de diferença. E aí, eu conhecia ela, né? Porque ela tava no dia Da escolha. do processo seletivo. Ela tava lá. Tá. E eu falei com ela no processo seletivo e ela falou, não tem vaga para a Índia esse ano. Só que no dia da escolha, ela estava lá, vestida de indiana, com a mesinha dela cheia, né? Com as fotos e tudo mais que a gente faz no dia da escolha, a nossa mesa, Feira né? Pra das mostrar. Nações, pra mostrar ainda, pra tentar mudar ainda a ideia deles. né? Pra fazer Porque, por alguém exemplo, tem escolher. gente que fica em 15º e fala, eu quero França. E provavelmente rolar, não vai amigo. rolar. Tem que fazer uma... A dica é, faça uma lista. Primeira coisa, se você vai fazer o processo do Rotary, vá com a mente aberta, né? Sim. A primeira coisa é essa. Mas assim, no dia da escolha, faz uma lista do primeiro, do segundo, e assim que esse país acabar, risca. Porque você vai acabar pegando os últimos ali, né? Então, Sim. acho que já vai com isso na cabeça. Já tem que ter várias opções, assim. Você tem que ter planos A, B, C, D, E, todos os planos. Se você não tá em primeiro puder. lugar, você não tem todas você as não opções. tem. Se você tá em segundo, você tem que colocar pelo menos 2. Se você tá em Sim. 15º, você tem que colocar todos. Sim. E aí eu cheguei, vi ela lá na Feira das Nações, eu fui correndo assim, né? Falei, e aí, tudo bem? Você falou que não ia ter vaga pra Índia. Aí ela falou pra mim, abriu hoje 2 vagas pra Índia. Eu falei, mentira. Naquele Ela falou, dia? no dia da escolha. Meu Deus! Aí ela falou, sim. Aí eu falei, eu vou pra Índia. Foi ali que você decidiu? Sim, aí eu lembro de pegar o álbum dela e folhar assim, né? Ver as fotos. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ir pra Índia. Eu quero viver isso, assim. E ela tem umas histórias incríveis também. A Paula é super legal. E ela tem grande, assim, ela fez parte da minha escolha, assim, também, sabe? Por causa dela também. Igual eu faço hoje em dia com as pessoas, ela fez comigo. Ela fez eu Tinha querer. mais vagas pra Ásia no momento que você escolheu? Todas. Todas? Todas E ainda todas eram estavam lá. pra onde? Tailândia? Tinha uma Tailândia, acho que 2 Indonésia, 2 Índias e 3 Taiwan, alguma coisa assim. Ah, tinha bastante. Tinha ainda bastante. Tinha muitas vagas, então. Tinham Todas da bastante. Europa já tinham acabado. Já tinham acabado. Estados Acho que tinha uma Estados Unidos, quando eu escolhi. Eu lembro disso, porque, tipo, saiu em todos os grupos. Tipo, ainda tinha vaga pros Estados Unidos. E uma menina lá do escolheu começo Índia. escolheu Índia. Pois é. Eu lembro porque minha prima tava na escolha, Manuela. Ah, sim, a minha Manu, prima- ela minha- foi pro México. Um beijo, Manu. Beijo, Minha Manu. prima fez o processo seletivo junto com a Gi. Sim. E todos os treinamentos também. Sim, a gente fez tudo junto. E ela escolheu o México. Hoje em dia ela mora no México, é casada Sim. com um mexicano. Sim. Então a Manu também viveu a cultura. A Manu é demais, gente, adoro. Ela é demais. E aí vocês fizeram todo o treinamento A juntas. gente fez todo o treinamento juntas. E na época o Rotex era bem forte, era grande, como que era? Então, o Rotex, na época, ele não era um grupo muito grande, não. Mas ele era, assim, ele tinha... Como que eu posso dizer? Ele era muito presente. Era presente, Era- era bem presente, assim. Acho que o meu ano e o seu foram os mais... Que o Rotex Forte. trabalhou muito. Muito. E daí, de repente, deu uma caidinha. É. E agora a gente tá voltando. Sim. Pra quem não sabe o que é o Rotex, que a gente já falou aqui em outro episódio, mas o Rotex é o grupo dos ex-intercambistas do Rotary que voltaram e continuam fazendo serviço pro Rotary de maneira voluntária, que é geralmente na parte do intercâmbio. Então,
A gente monta treinamentos. Eu falo a gente porque eu ainda sou a Rotex ativa. Às vezes eu tô ausente. Assim. Meio ativa, tá? Mas é que agora entrou muita gente. Eu falei, gente, graças a Deus, Tem porque eu muita sou uma gente. velha ali dentro. Imagina eu. Não, alguém tem que estar ali pra ser a voz da experiência, Sim. mas eu já não sou, assim. Mas o Rotex, ele fez muita parte, ele faz a parte dos treinamentos e principalmente a parte também da volta, que é muito difícil pra Sim. gente lidar. Vira um grupo de apoio, tipo do Alcoólicos Anônimos. Não, brincadeira. Mas é exatamente isso. É tipo, faz um um grupo dia que eu de não... apoio. Faz um dia que eu não falo os intercâmbios. Que eu não choro. De saudade do que eu vivi. E é as pessoas que entendem o que você passou. Mesmo que cada um foi para um país diferente, a gente monta dinâmicas para as pessoas tentarem fazer um ano de excelência, né? Para seguir as regras, para viver o sonho deles de maneira excelente. Claro, cada um vai ter a sua experiência única. Sim, com certeza. Mas a gente ainda faz parte. E a Gi é nossa presidente atual. Conta pra nós, como que é ser presidente nesse momento? Assim? Depois de muito tempo, né? Assim, quando... como eu falei, o Rotary era muito ativo, daí de repente deu uma caída. Sim. Só que desde que eu voltei do intercâmbio em 2016, eu nunca parei de participar das coisas do Rotary. Assim. Também não. E isso vem muito de eu reconhecer e ser muito grata ao Rotary pelo privilégio mesmo. Assim. Sim. Porque, como eu falei, se não fosse o Rotary, eu nunca ia ter saído do país. Nunca, nunca. Então, assim, eu faço por gratidão mesmo, sabe? Não é por... Não me sinto obrigada a nada, nem sou, mas eu faço por muita gratidão. E quando o Vitor, que é o nosso ex-presidente, que agora é o vice, né? Falou pra mim, você é a próxima presidente. Eu tava querendo sair do Rotex, né? Porque já fazem 10 anos que eu participo. E muitas coisas aconteceram, assim. Daí eu tinha falado pra ele até. Eu falei pra ele, esse é meu último ano de Rotex, então aproveite, né? Que eu tô aqui. Me aproveite. Eu falei, tipo, eu vou trabalhar, vou fazer tudo que eu sempre fiz, muito bem feito, igual eu sempre fiz, mas é meu último ano, não quero mais. E ele, não, beleza, é isso. E daí passou 2 semanas, ele veio, você é a próxima presidente. Você é quem a gente não... Porque eu era a única mesmo. Sim. Porque nosso grupo agora, a maior parte dele é feito por rebounds, né? Que são as pessoas que acabaram de voltar. Sim. E ainda tem que participar de alguns treinamentos e coisas para virar Rotex. Porque eles chegaram agora. Então, eles chegam... A gente chega com muita emoção, com muita... Querendo voltar e só querendo também sair com os intercambistas que estão aqui, porque a gente não quer deixar de viver aquilo que a gente viveu. Então, tipo, eu tenho que passar porque o Rotex também tem algumas regras. Sim, o Rotex tem regras como qualquer grupo, né? Qualquer associação. Para ser bem organizado, a gente precisa seguir algumas regras, né? Querendo ou não. Sim. E o Vitor falou para mim, ele teve essa ideia de me escolher como a sucessora da coroa, porque depois que passa um tempo, né? Como eu falei, já fazem 10 anos que eu voltei. Você já... Não que eu tenha esquecido do meu intercâmbio, mas eu já superei ele. Entendeu? Eu ainda lembro, é claro, não tem como esquecer. A Índia, né? Foi mágico, assim. Mas eu superei ele, eu sei que acabou. Então, assim... Não... Tem algumas coisas que a gente já não é mais extremamente sensível. Não faz mais parte da nossa vida, assim, presente, né? A gente consegue deixar no passado. Sim. Passou, foi ótimo, eu amei, mas passou. Agora, a vida que segue, né? Eu tenho meu emprego, eu tenho meu filho, eu tenho minhas coisas para fazer. Então, assim, o intercâmbio existiu, ele foi maravilhoso, mas ele acabou. A gente ama o que aconteceu, ama as pessoas que participaram e ainda participam da nossa vida. Sim. Mas, tipo, aquele momento a gente entende que acabou. Sim. Tipo, não vai viver mais. E a hora que eles chegam, eles ainda não entenderam essa parte. Sim. Quando a gente acaba de chegar, é um baque, assim, que a gente não quer que acabe, né? A gente quer que aquela emoção dure para sempre. Não aceita que acabou. A gente acaba se envolvendo muito com os intercambistas que estão aqui, né? A gente quer ser amigo de qualquer jeito, e a gente quer falar inglês, e a gente quer ficar perto. Sim. E então, como isso já passou, eu não tenho mais essa emoção, assim, sabe? Eu trato eles como meus amigos, mas, assim, eu faço o meu trabalho e tá tudo bem. Sim, eu já também não tenho mais aquele... quero sair só com eles. Não. E quando a gente volta, a gente só quer sair com eles, levar eles pra todo lugar. Sim. E não pode também, né? Porque a gente tem as nossas regras. E
E como ainda eu era sempre uma irmã mais velha de intercambista, porque eu continuo recebendo eles na minha casa. Aí, tipo, hoje em dia, ano passado a gente recebeu o Nick e eu amo o meu irmão Nick, mas eu não tinha aquele tipo, ai, convido os outros intercambistas pra só ficar lá em inglês. Não, eu já era Nick, você tem que falar português, é isso. Aprenda. Aprenda, a e falar é português. isso. Tipo, eu sei que tá. Ainda Sim. mais que o Nick, tipo, tava numa situação difícil, mas a gente já tava assim, meu, você tem que viver o que tá aqui, Sim, aproveitar, e quando você for pra lá, você se preocupa com as coisas de lá. Tipo, a gente ajuda ele aqui. sim. Mas é muito diferente, né? E acho que é muito importante a gente ter uma pessoa Rotex que ainda vai ser mais realista, Sim. até que eles se tornem também essas pessoas. Porque daí agora vai chegar outro grupo e eles vão ficar, nossa, esse povo tá muito emocionado. E aí o ciclo vai rodando. Todo mundo que é Rotex passa por essas sensações, é normal. A gente super entende também, a gente sabe que é normal. Então, é por isso que é importante ter pessoas que fizeram há muito tempo e ter as pessoas novas, que daí a gente deixa tudo balanceado, tudo Sim. certinho. E acaba que a gente vira muito amigo. Sim. Tipo, mesmo as pessoas que já saíram, as pessoas que a gente não vê mais. Sim. Tipo, a gente se acompanha ainda. E quando se vê, é muito emocionante. É uma muito amizade legal. muito forte que a gente cria também Sim. com o Rotary e o Rotex, Sim. principalmente. Quando eu voltei, né? Logo que eu voltei assim, todo mundo voltou do meu ano, né? Nosso grupo. A gente se encontrava toda semana. Toda sexta-feira a gente também, fazia festa na casa da Ana. Beijo, Ana. Ana é uma fofa. Ana Paula, que foi pro México. E a gente se encontrava na casa dela toda semana e a gente ficava junto e a gente conversava. Eu via a Carol. Beijo, Carol. Carol, alguma hora você vai estar aqui. Ai, sim, ela precisa. A gente se via muito, assim. Sim. A gente se via muito e a gente conversava muito, porque era um sentimento que os meus outros amigos não entendiam. Sim. Então, a gente conversava muito, a gente passava muito tempo junto. Foi maravilhoso, assim. E são amigos que a gente leva pra vida inteira. Quando eu voltei também, eu encontrava a galera, tipo, toda semana. A gente se inscreveu no mesmo cursinho, porque a gente voltou tudo formado Sim. no meio do ano, tipo, agosto. E sem meio que saber o que fazer. E aí a gente se matriculou todos no mesmo cursinho e a gente só andava nós. A gente teve alguns amigos que entravam e eles só ficavam, tipo... Vocês não podem andar com a gente. Eles perguntavam... Tipo, a gente teve poucos amigos que eram aqueles amigos que queriam saber sobre as coisas que a gente tava falando. Sim. Que é muito raro. Muito raro. E aí a gente só falava disso também, né? Sim. Ai, porque na Alemanha era muito melhor, porque em Taiwan era muito melhor. Ai, porque quando eu fui... E também tem o detalhe que a gente volta com... Pelo menos eu voltei com 16, 17 anos. A gente ainda Então, volta a gente muito... volta ainda muito chato, assim, muito sabe? novo, com mala, ai, porque lá era Sim. melhor, porque Porque vocês não entendem o meu... Vocês nunca vão me entender. Gente, eu achei um caderninho que minha mãe me deu antes de eu ir pro intercâmbio, que é um livro de uma pergunta por dia. E eu levei pro meu intercâmbio e eu respondia todos os dias. E aí, tem uma pergunta lá esses dias que foi de janeiro de 2017, que era assim, tipo... Você sente falta de algo? E eu escrevi assim... Não, o intercâmbio muda, gente. Eu sinto madura. Intercâmbio muda, gente. Tipo, nossa, muda, 16 gente. anos. Helena, 17 anos. Ai, muito Então engraçado. a gente se acha um pouco superior a quando a gente volta, né? Tipo, se acha meio, ai... Muito mais maduro, muito mais... vivido. Não que não Não seja. que não seja, mas ao mesmo tempo você volta um chato. A volta maioria das chato. Você volta insuportável, fala muito. E é bom a gente ter isso, tipo, sempre, né? E que o Rotex vai continuar e que agora estão voltando a ter, porque depois da pandemia Sim. teve aquele down. Mas agora não falando dos treinamentos, não falando do Rotex, falando assim, como é que foi ir pra Índia? Vamos chegar lá, finalmente. Ai, que loucura, né, gente? Como eu falei, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo na minha vida. Nunca viajou de avião. Nunca cara. tinha pego um avião, nada. E daí, de repente, eu, com 16 anos, minha mãe me deixou em Guarulhos, boa sorte, e eu fui. E você, assim, porque a gente encontra grupos, a galera que vai pro intercâmbio da Alemanha naquele ano. Gente, não. Você combinou com alguém de viajar? Eu não fazia ideia. Pra você ter uma noção, Você foi completamente sozinha. eu não fazia ideia que teriam outros intercambistas na Índia também. Amiga, eu não sabia o que era Rotary, eu não sabia como funcionava. Tipo, eu não sabia. Eu tava completamente cega, assim. Tipo, eu fui de olhos fechados, sabe? Eu só fui. Eu não sabia que iam ter outras pessoas. Eu não sabia que o Rotary
ia mandar mais pessoas para a Índia naquele mesmo ano, no mesmo distrito, na mesma cidade. Eu não imaginei isso. Meu Deus do céu, só foi. Tipo, eu não... Sabe, eu fiquei pensando, mas quem que vai para a Índia? Sabe? Se Ninguém quando vai. eu falei que eu ia pra Índia, todo mundo ficou em choque, quem que vai estar lá? Ninguém vai estar lá. Mas vai ter uns gatos pingados aí sempre, né? Se teve uma Então, maluca aqui, tem uma maluca em Tem outro uma lugar. maluca. E no fim, eu tinha muito malucos. Eu tenho um grupo enorme de amigos que foi pra Índia do meu ano, né? Meus amigos. E a gente é amigo até hoje mesmo. Aham. Mas enfim, né? Você recebeu as informações sobre as famílias que você ia morar antes? Sim, a primeira. Eu recebi sobre a primeira família. Foi por e-mail, carta? Foi por... Não sou Não sei tão... como que era. Eu não sou tão o meu velha veio tudo assim. por e-mail, eu tô falando, mas nossa, foi um ano O meu antes. foi tudo por e-mail também. Chegou tudo por e-mail. E eu lembro que eu procurei no Google a rua, né? O endereço para ver a casa. E eu vi a casa e eu falei, meu Deus. Porque, assim, apesar de ser uma casa muito boa, assim, uma casa muito chique, né? Minha família tinha uma grana, assim. Você foi numa família de ricos. Fui uma família de ricos, milionários. Beijo, mãe. Só que a rua era de terra. Bem... A rua que eu morava era de Deus. terra. Não era asfaltada. Então, na hora que eu entrei no Google e cliquei lá pra ver a rua, eu falei, meu Deus do céu. Você tá indo A pro rua de interior terra. da Índia. Só que era uma mansão. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Como que essa mansão tá nessa ruazinha de terra? Tudo errado. Uma casa gigante, mas numa... Uma casa lindíssima, numa enorme. ruazinha bem simples. Numa rua... Porque, assim, era a casa deles, enorme, lindíssima. Só que daí, do lado, uma casinha. Aham. E uma rua de terra. Eu falei, gente, que Que loucura. isso? E aí, eu fui... A hora que eu cheguei lá... E são 28 horas de voo, né? Você peguei- Você voou pra onde? Teve Etiópia. Primeiro pra Etiópia. Caramba, tipo... Era o mais barato. Sim. Porque eu lembro que eu paguei a passagem em 2015, né? Que eu fui. Uhum. Era mais barato. Eu paguei 5.180. E de nossa. volta. Depois dessa... A mais barata depois dessa era 10 e Uns pouco. 10 mil, eu ia falar, nossa. Que é o preço de hoje. A mais barata hoje é 10 mil. Sim. Né? Então, não existe mais essa passagem de 5 mil reais. Não existe. Ela não existe mais. Nem pela Ethiopian. Ela não existe mais. Nossa. Então, a minha mãe comprou essa passagem pra mim porque era mais barata. E aí, eu lembro que Então, o primeiro país que você pisou na vida fora do Brasil foi foi a Etiópia. A minha cara, né? Sua Óbvio. cara, Tinha vamos- que ser. Mas eu lembro que a hora que eu vi no papel, na passagem, eram 45 minutos de... Qual é o nome? Como fala? Escala? Pô, Escala, de é. escala. 45 minutos de escala. Nossa, é muito pouco. Aí eu falei, gente... E eu lembro nos treinamentos do Rotary, as pessoas falando, não, porque você tem que chegar e você tem que ir direto pro portão. Porque mesmo tendo 3 horas de escala, 4 às vezes não dá tempo, porque o aeroporto é muito grande, blá, blá, blá. E eu fiquei pensando, e se o aeroporto for gigante, eu tenho 45 minutos pra chegar, é impossível. E você treinou alguma coisa de inglês antes de ir pra Índia? Não. Você falou, eu tô indo pra... Eu tô indo, eu vou do Pra jeito, viver, né? então, Eu vou assim, aprender No lá, eu aeroporto, me então, você viro. não sabia falar inglês? Não. E você tava não sabia, sozinha? Eu tava sozinha. Caramba, e como que foi essa escala aí? Você chegou... Não, então, aí eu cheguei, desci do avião. Graças a Deus, o aeroporto tinha 4 portões só. Só? É um aeroporto Nossa, muito pequeno, por isso que a escala é tão pequena. Porque não tem entendi. necessidade de você ficar lá um tempão. Aham. Porque o Não tem aeroporto com nem a como. estrutura... É uma estrutura muito pequena, assim, sabe? Não tem o que fazer lá. Ainda bem, então. Sim, Porque às vezes é uma escala de 1 hora e num aeroporto que tem muitos sim. portões. E daí é muito difícil mesmo, né? De chegar. Mas era um aeroporto minúsculo. Ufa. Mas tinham muitas pessoas, assim. E nesse voo meu, Brasil-Etiópia, eu fui sozinha. Eram 4 poltronas. Eu fui naquele Boeing, sei lá, o número. Muito grande. Que é enorme. Que Minha tem... mãe saberia, mas eu não sei. Mas, Perdão, tia, mãe, depois falhei. você me A fala. história foi você. Então, é aquele Boeing gigante que tem... são 3 fileiras com 4 poltronas cada. É enorme. Caramba, é muito grande. Gigantesco. Nossa, Então, você foi deitadona. e eu fui sozinha, deitada, tava de boa. Chorei o voo inteiro, 28 horas, chorando, desesperada, porque eu queria voltar pra casa, queria minha mãe. Tava naquele meu momento. Tava assim. desesperada, tava pensando, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso? Sim. Não tem porquê, não tem E porquê. tá super entendível o momento, Sim. o seu momento de chorar. Então você sentou naquelas 4 cadeiras ali que tinha pra você e chorou. Chorei, dormi, chorei, acordei, dormi, chorei, fiz tudo. Comeu, chorou. Comi. E a comida era apimentada. Já tava ali. Já tava um spoiler do que eu ia encontrar na Índia, porque a comida era apimentada.
no avião e eu não consegui comer. Você não tava com medo de ser, tipo, uma menina ainda, né? Que não é nenhuma Tava. mulher, uma menina sozinha Tava. num país árabe. Tava. Eu tava assim. Tá aterrorizada. E aí, eu lembro que eu cheguei na Etiópia, né? E eu pensei, beleza, eu vou chegar, né? Desci e tal, peguei o ônibus, fui até o aeroporto, desci. E aí, eu lembro que eu tava com a minha mochilinha e minha malinha, indo assim, bonitinha. Aí chegou um cara aleatório do meu lado e falou assim, você é brasileira? Em português. Aham. Com um sotaque diferente, mas falando em português. Sotaque de fora. Assim. É, sotaque de gringo falando português. Uhum. Você é brasileira? E eu entrei em choque, né? Oxe, quem é você? Fiquei em pânico, assim. Aí eu só concordei e continuei andando, não parei. Continuei andando, porque eu falei, Aí ele, eu levo sua mala. Eu falei, eu aprendi sobre isso nos treinamentos do Rotary, meu amor. Meu filho, Eu não. não vou deixar você levar minha mala. Minha mala, não. E eu, tipo, ignorei ele e continuei. E ele foi atrás de mim até eu chegar no portão. E adivinha, ele estava indo pra Índia também. Então, ele estava no mesmo voo que eu. Aham. E aí, eu fiquei sentada lá esperando. Daí, nisso, eu já tinha, tipo, 15 minutos só, né? Já tava entrando. Uhum. E aí, eu lembro que eu comecei a reparar, assim, só tinha eu de mulher. Meu Deus, que desespero. Eu era a única mulher. Eu já ia tá Eram chorando. milhares de homens. Milhares, assim. Meu Deus Milhares do de homens. céu. E eu. E as mulheres que tinham, além de mim, elas estavam de burca. Aquela burca que só mostra o olho. Meu Deus do céu. E eu falei, eu vou embora. Eu não quero. Eu quero ver a mãe, eu Eu não quero... quero estar nesse lugar agora. Mãe, eu não quero mais. E aí o voo lotado pra Índia. Lotado, 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 lotado. O que você foi no outro da Etiópia, bem... Tava bem de boa, mas da Etiópia pra Índia tava muito lotado. E só tinha homem. Só tinha homem e as comissárias. Meu Deus, que desespero. Então foi assim, foi desesperador. Foi desesperador. Ali você também foi chorando? Voltou? Fui chorando. Esse homem aí que apareceu falando português, que ele... Então, aí ele sentou na minha fileira de poltrona, só que daí tava eu, um senhor e ele. E aí ele ficava tentando falar comigo o tempo inteiro no voo, Oxi, em português. E eu ficava pensando, o que esse homem quer de mim? Eu não quero, sabe? Eu não quero responder, eu quero chorar. E ele ficava perguntando, por que você tá chorando? Não sei o que lá. E eu falava, tipo, moço, eu não quero eu não conversar. quero conversar com você. Eu não te conheço. E eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei assustadíssima, assim. Meu Deus. Foi aterrorizante. Eu tô pensando, assim, uma garota de 15 anos, assim, meu Deus, numa situação... Sozinha. E, tipo, sozinha. Nunca tinha pego um avião na minha vida. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Não sabia falar inglês e um É, cara não estranho conseguia ler falando as placas, português. sabe? Tipo, eu ia pelos desenhinhos das placas, assim. Você olhou assim, aquele é o nome da cidade que eu tenho que chegar. Então, eu vou ali. Eu vou daquela ali, né? Sim. E aí, quando eu cheguei em Mumbai, que eu desci em Mumbai, o aeroporto de Mumbai é maravilhoso. Ele é lindíssimo, assim. É. Tem uns negócios dourados, assim, um tapete vermelho com aquelas luzes. É lindo, assim. É bem ostentação. Bem ostentação. E é lindo, assim, eu lembro. Aí eu cheguei, eu peguei minha mala, né, na E esteira. aquele cara esquece. Você não falou com ele. Nunca não mais, quer. eu não queria Você olhar não pra cara entrou em dele. contato, ainda bem. Você, tipo, foi... Não, eu fiquei com muito medo dele, de verdade, assim. Porque eu acho que se eu tivesse dado qualquer tipo de moral pra ele, assim, eu não ia estar aqui hoje, não. Porque ele era assustador, de verdade. Nossa senhora. Ele era muito esquisito. Eu não acho que ele... Por que ele ia querer ser meu amigo? Um homem velho. Eu tinha 16 anos, sabe? Não faz sentido nenhum. Por que eu ia conversar com E aquele por homem? Nossa senhora. E eu tô assim, tipo, mas por que ele falava português? Nessa hora não interessa. É, não quero A que... curiosidade não vale a pena, às vezes. A fofoca, assim. Não, eu não queria saber. Você sobreviveu pra contar e não tem o resto da história. Tudo bem, mas, né? É, o importante é... Ainda bem que eu tô viva hoje. Manda esse cara aí, ó, ficar pro esquecimento. Sim. E aí eu cheguei em Mumbai e eu peguei a minha mala na esteira e eu tava com aquelas malas que é bem grandona, sabe? Uma malona, assim. É, porque antes podia 2 de 32, né? Aquela Podia, época boa. podia. Eram umas malas gigantescas. Eu tinha uma mala enorme. Eu levei uma... Pesadíssima, Eu levei uma assim. mala gigante. Eu levei 2 malas gigantes. Eu levei Era- uma mala gigante. E aquela piada, vai morar aqui? Eu vou. Sim, Sim. literal, vou. Trouxe 2 malas. Uma era só coisas do Brasil de presente, assim, mas eu lembro que Sim. eu levei 2 malas gigantescas, assim. Sim, e eu peguei a minha mala assim, antes de começar a andar no corredor pra sair Aham. do aeroporto. Eu encostei na parede, assim, puxei minha mala, abaixei de cócoras no chão, assim. E chorei muito, assim, Aquela chorei muito. cena de De tipo, desespero, porque eu queria ir embora.
Eu não queria estar ali. Eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, esse povo estranho. E todo mundo passava olhando pra mim. Sabe? Tipo, olhando pra mim. E eu ficava... perguntava assim, o que você tá chorando? Não. Só? Ninguém chegou a perguntar, mas as pessoas Tchau. olhavam muito pra mim e me incomodava. Aham. Tanto que isso foi uma coisa na Índia que eu demorei muito pra me acostumar. Das pessoas, eu andar na rua e as pessoas olharem muito pra mim, me encararem mesmo, tipo assim, e chegar perto e querer tocar e, sabe, Saber assim... que você é diferente e tipo... querer, tipo, chegar perto. Ai, Sim. que Era muito esquisito, muito esquisito. eu E no acho aeroporto que ia ser uma aconteceu coisa muito estranha de muito. se acostumar mesmo, né? Sim, e no aeroporto aconteceu muito, das pessoas passarem me encarando, assim, de homens pararem e olharem, ficar parado olhando pra mim, assim, Gente, que desespero! Desesperador. Ai, que Desesperador. Horror, que horror! Aí eu lembro que eu respirei fundo, assim, e pensei, não, eu sou corajosa, cara, eu tô aqui, eu tenho que ir. Tá aqui, Eu escolhi, literalmente, eu vou viver escolhi isso aqui estar agora. aqui, eu tenho que ir. E você tinha falado com a sua primeira família, tipo, trocaram Falei, e-mails? a gente conversou no WhatsApp. Já tinha WhatsApp, amiga. Já tinha o WhatsApp, sim. Não sou tão velha assim. Não, eu também acho como se não tivesse no meu, mas Não tinha. tinha. Não tinha ligação, chamada de vídeo. Na época era só Skype. E... não tinha ligação, né? No WhatsApp, assim, não tinha essas coisas. Era só texto. Uhum. Mas tinha como conversar, assim. Então, a gente trocou algumas mensagens no WhatsApp. Bem poucas. Mas eu já, né, tinha foto. Eles me mandaram várias fotos deles. Você já sabia quantas pessoas tinha na família? Já sabia. Né, a gente conversou um pouco, ela me mandou fotos da casa, foto dos cachorros, ela, né... Ela te tranquilizou em algum muito momento, assim? E a minha mãe, a Dipa, beijo, Dipa. Um beijo, Dipa. Um beijo. Ela é maravilhosa, assim, a gente conversa até hoje. E ela é muito fofa comigo, ela sempre foi muito mãe comigo, muito mãe pra mim, assim. Tanto que na hora que eu cheguei, eu tava com a cara inchada, né? Porque eu fui no banheiro, lavei o rosto, escovei os dentes, tal, arrumei o cabelo, mas eu tava... Mas não adianta, né? Com cara Você de passou choro. 30 horas chorando. Eu passei 30 com horas muito chorando. medo. Eu lembro que eu tava tensa, assim, que eu não conseguia relaxar, sabe? Eu tava dura, assim, as minhas costas tava doendo, de tão tensa que eu tava. Acho que uma pessoa qualquer, principalmente uma mãe sempre sabe ainda, tipo... Sim. Não importa, você fala, não é sua mãe. Não, ali você chega e a intuição é ela ser a sua mãe. E ela sabe que você tá querendo um colo de mãe ali, né? Eu tava chorando porque eu queria a minha mãe. E aí eu cheguei com a cara inchada, assim, né? E a gente trocou algumas palavras em inglês, conversamos um pouco. Ela me abraçou e ela é bem pequenininha, é muito fofinha, né? E eu sou mais alta, assim, bem grandona, então Índia, a gente não tinha nada a ver, assim. Era óbvio que ela não era minha mãe. Mas ela pegou na minha mão e aí eu tinha um irmãozinho, Akil. Ele levou a minha mochila. Aí o motorista do carro levou as malas. Mas você chegou, eles abraçaram? Como é que foi? Eu fui meio que dar um abraço, tentei, assim, mas aí eu lembrei que tava na Índia, voltei, mas no fim ela me abraçou. Ah, entendi. O irmão não. O irmão só fez... E foram eles dois te buscar? Eles dois, e daí tinha o motorista, né, da família, que foi dirigindo. Porque Mumbai fica a 4 horas de Pune, que é onde eu fiquei. Nossa, ainda tinha uma viagem a mais pra fazer. Tinha, amiga, tinha. Não chegava nunca. Sim, não chegava nunca. E aí eu lembro que eu tava desesperada, porque eu queria avisar minha mãe brasileira, Sheila, que eu tinha chego. E eu fiquei tipo assim, como que eu preciso de internet, eu quero falar com a minha mãe, né? E ela, calma. Ela olhou assim pra mim e falou, tá tudo bem, calma. Aí ela deu o celular dela, ligou pra minha mãe, usou o chip dela pra ligar, uma ligação internacional. Pra ligar pra minha mãe, pra tranquilizar eu e a minha mãe, né? E aí eu lembro que eu entrei no carro, ela me deu o celular, eu peguei, liguei, minha mãe atendeu na hora, assim. Deu um toque, minha mãe, alô? Graças a Deus. É um número desconhecido ou ela Sim, tinha? Não, era desconhecido, mas acho que ela viu que era da Índia, né? Então verdade, era óbvio que era eu. Só podia ser. Só pode ser a Giovana. Ela, tipo, alô? Preocupada, assustada, assim, né? Eu falei, oi, mãe, cheguei. Aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Né? Ai, que bom, filha, não sei o que. Daí ela falou, mamãe te ama muito, aproveita, vai passar super rápido, não fique nervosa, tudo mais. E ela o tempo inteiro positiva. A minha mãe sempre foi assim. Positiva, ela... Eu sei que ela sofreu muito, mas ela não demonstrava. Toda vez que a gente se falava, que foram poucas vezes, assim, mas que quando eu ligava e falava com ela
Não, amor, tá tudo bem, mamãe te ama, por que você tá triste? Vai passar. É um ano só, vai passar. Ah, ela é muito Sabe, muito positiva, assim. muito E calma. até hoje ela é assim. Ela Nossa, sempre foi evoluída assim. demais. Ela é evoluída. Ah, E aí, daí eu falei com ela, deixei o celular, né? Devolvi o celular. Aí eu lembro que a Dipa olhou pra mim e fez assim, bateu assim no colo, Colo? pra eu deitar. Ah, Aí eu deitei e dormi às 4 horas. Não vi nada acontecendo, não vi viagem você nenhuma, se assim. sentiu Eu me senti em acolhida, casa, é. eu falei, cheguei em casa, finalmente sabe? Assim, posso deixar o meu ombro eu relaxar. posso deitar e dormir em paz, ninguém vai falar comigo, ninguém vai fazer nada. Nossa. E aí que começou já a nossa conexão, assim, Então, eu ali e ela. você já sentiu assim, ai, posso confiar nessa mulher. Sim. Eu Ah. falei, é minha mãe. Ah, Eu que falei, bom. essa aqui é a minha mãe, certeza, 100% de chance. E aqui assim. no Brasil, a sua família é você e sua mãe? Como que é? Porque você tem uma conexão com a sua mãe, já Sim. percebemos. Então, eu, minha mãe, meu pai e o meu filho moramos juntos. Uhum, Nós 4 na minha casa. E eu tenho um irmão mais velho que mora em São Paulo. uhum. Né? E na época, a gente então morava... é bastante gente também. Sim. É igual, as famílias eram iguais, né? A mãe, Pai, pai, e a irmão. filha e o irmão. Aham. E igual aqui. E o que é curioso também disso, do meu intercâmbio, é que a filha deles veio pra minha casa. A gente trocou Ela veio diretamente pra cá. pra minha Isso casa. é muito raro. Isso não acontece, Não na verdade. acontece. Geralmente você recebe uma pessoa até de outro país. Sim. E, no meu lugar veio o Kuro, de Taiwan. De Taiwan. Eu fui pra Alemanha e ele veio no meu lugar. Sim. Eu lembro dele. Kuro. Enfim. E... Kuro. Oi, Curo. Beijo, Curo. E isso não acontece. Foi a primeira e a única vez, eu acho, que isso aconteceu. Porque Acho que não é. pode trocar de família, né? É bem raro mesmo, né? Mas não sei o que foi que deu O que sistema falhou ali. aconteceu. Era pra ser, assim. Então, a Isha veio morar na minha casa e eu fui morar na casa dela. Então, a gente trocou de família. E era muita loucura, assim. Porque eram realidades Completamente. totalmente diferentes, assim. Ela é milionária. Eles eram uma família rica da Índia. Eles eram uma família milionária. Eles não são ricos, eles são milionários. E quando entendeu? você viu a casa dele, a mansão dele. Tem elevador na casa. Nossa. Na hora que eu cheguei, eu falei, o quê? Tem elevador na casa? Ela, sim. E eles têm um motorista que já era motorista frequente, assim. Tinha 2 motoristas na casa. Um mordomo, Meu Deus. uma governanta. Aí tinha uma pessoa que ia, uma cozinheira, que ia pra fazer a comida. Tinha uma pessoa que ia só pra limpar a casa e uma pessoa que ia só pra lavar os banheiros. Meu Deus, eles E tinha uma que lavava a roupa. Eles tinham uma equipe, Uma sim, equipe. pra servir Entendeu? eles. E aqui na minha casa eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Você era uma Eu- filha brasileira, limpava Normal. tudo. Igual todo mundo aqui faz, né? Limpa a sua casa. Se você não tem alguém que limpa pra você, você tem que limpar a sua casa. E lá, Exato. pra você ter uma noção, lá, se eu queria comer uma fruta, eu tinha que pedir pro Naresh, beijo Naresh, que era o mordomo, e ele ia na cozinha, pegava a fruta pra mim, cortava, descascava, seja o que for, punha num prato e levava pra mim. Eu não podia ir lá pegar. Você não podia pegar por livre e espontânea vontade. Assim, eu podia, não era proibida de pegar, mas era de bom tom que eu pedisse pra alguém. Ah, entendi. Entendeu? Era meio imoral até você pedir, se você ir lá fazer. Assim, eu mexia na geladeira, às vezes queria comer alguma coisa, abria a geladeira, pegava as coisas, né? Normal, eu tava em casa. Mas eu sabia, tipo, quando eu tava sozinha, eu mexia na geladeira. Mas eu sabia que, tipo, se o meu pai estivesse em casa, aí eu pedia pra alguém fazer pra mim. Ah, entendi. E eles moravam na casa? Tipo assim. Moravam. Não todos, mas o Naresh e a Tulsi, que era o mordomo e a governanta, eles moravam Aham. lá na casa. Eles ficavam lá 24 horas. Nossa. E aí tinha um vozinho também. O vozinho, ele ficava só no quarto, porque ele tinha Alzheimer. Então. Então, ele já não conseguia mais se movimentar. Ele tinha demência também, sabe? Uhum. Ele não conseguia mais se movimentar. Então, ele ficava só no quarto, na cama. E ele não sabia que a Isha tinha ido fazer intercâmbio. Ai, não Então, lembrava. ele não lembrava. Então, eu aparecia, às vezes, no quarto, dava oi. Ele falava, oi, Isha. Oi, Isha. Sabe? Oi. Eu só falava, tá bom. Eu sou a Isha, beleza. E, assim, em que idioma eles falavam? Eles falavam inglês? Todos eles falavam inglês, Hindi, que é a língua oficial da Índia, e Marathi, que é o dialeto do estado onde eu morei. Nossa, então eles falavam... Mas eles falavam tudo misturado em casa? Sim,
Tudo. Tudo misturado. Então, Eles falam assim mesmo, os indianos. E Eles você falam. aprendeu o inglês com sotaque indiano? Sim. Ah, você fala inglês. Você Road. Eu falo road. Hi, how are you? Eu falo assim. É porque é o jeito que eu escutava eles falando, né? Você aprendeu e foi, tipo, seu contato com o inglês direto, Sim. assim, tipo, aprendendo diretamente. Sim, eu tive aulas aqui no Brasil, né, antes do processo tudo, mas eu não falava inglês porque eu fiz, sei lá, um semestre de inglês numa escola de inglês aqui em Sorocaba. Então, não tinha Ali nada foi a ver. prática, ali foi pegando seu sotaque. E não tinha nada a ver. Tipo, as palavras com sotaque, elas são totalmente diferentes. Lá eles... É muito difícil. É muito difícil de entender, Eles gente. falam rápido e meio... E com sotaque. Gente, muito difícil de entender, juro. Muito difícil de entender o inglês indiano, muito. Mas você aprendeu bem o inglês lá, enquanto você tava lá? Aprendi, eu sabia me virar, assim, né? No começo era mais difícil, mas depois... Vai pegando. Porque eu tinha também os meus amigos intercambistas, né? Que a gente convivia muito, tinha meus amigos indianos. Então, assim, eu tinha que aprender a falar, né? Não tinha o que fazer. Então, assim, eu falava muito errado, tinha total consciência disso, passado, presente, futuro, tal. Mas sempre tinha alguém falando... E sempre tinha alguém falando, quando você for falar isso, você fala desse jeito aqui, tá? E daí você fica na cabeça, né? A próxima vez eu vou acertar. Você guarda e foi assim, foi indo assim. E o hindi, você aprendeu alguma coisa? Não. Nada. Nenhuma palavra? Em hindi, não. Marathi, sim. Algumas coisinhas a gente falava Mas, assim, do dia a dia, assim, sabe? Como chamar as pessoas. Sim, não, quanto custa, né? Vamos lá. Coisas muito básicas, assim. Então... Umas mais expressões. Expressões pra... legal. Sim, isso a gente falava, assim. Mas, assim, do meu grupo de intercambistas, ninguém foi embora falando Marathi ou falando hindi. Porque são línguas complicadíssimas, assim. É muito difícil. E também, tipo assim, vocês já estavam focados em aprender o inglês deles. Sim. É muito difícil você ainda desviar para aprender outra. Para aprender outra língua, Mas eu tive aulas, né, de Marathi. Eu tive aulas de Marathi. Na escola? Não, a minha mãe, a Dipa, ela pagava uma menina que era Rotex. Que fez intercâmbio também. Fez intercâmbio pra Suíça, eu acho. Para algum lugar da Europa ela tinha feito intercâmbio. Então, a minha mãe pagava ela e ela dava aula de Marathi para mim. Que demais. Mas não aprendi. Mas não aprendi nada. Mas eu aprendi a escrever em sânscrito, né? Que é aquela... Nossa, que legal. Sim. E foi tudo ela que me ensinou. Aime, o nome dela, Aime. Aime. Que bonito. Muito fofa. Mas daí, por exemplo, você chegou no aeroporto e todo mundo tem uma imagem da Índia, um preconceito aí, né? Todo mundo imagina que a Índia é um monte de gente, pobreza, sujeira. Sim. Falando assim, a visão geral, né? Sim. E que tem as pessoas muito ricas também. Mas, e aí, como é que foi? Então, como eu sempre falo em todas as minhas apresentações do Rotary, tudo que a gente imagina da Índia, sujeira, trânsito, pessoas, loucura, Não vou falar que não. É aquilo. É isso mesmo. É loucura, trânsito caótico, muitas pessoas juntas. Tem, sim, muito lixo, muita sujeira. Mas é que as pessoas... É difícil de entender que a Índia é um lugar que tem muitas questões sociais, né? A diferença social tá muito mais... Muito. Mais escancarada. Muito. Tipo, a mansão... Do lado da casinha, entendeu? Uma rua de terra. Sim, então, assim, a Índia tem problemas sociais muito palpáveis, assim. Você vê, é óbvio que aquilo ali não é porque eles são porcos ou porque... Não é que tem lixo na rua porque indiano é assim, não. Porque imagina, 1 bilhão de pessoas vivendo junto num lugar pequeno, o lixo vai para onde? Ele tem que ir para algum lugar, entendeu? Só que se o sistema lá do país... não cuida para que aquele lixo seja tratado e descartado e tudo mais, é óbvio que ele vai ficar na rua, ele vai ficar lá. Então, assim, não é que a Índia é assim porque os indianos são assim. Não é isso. É que é um país com muitos problemas. E, né, igual o nosso. No fim, igual o que vem do Brasil também não deve ser aquela imagem super positiva. Sim. Mas isso, tipo, afetou muito a sua experiência lá, você acha? De jeito nenhum. Porque quando eu já fui com a cabeça muito aberta. Eu já imaginava, né? Quem não assistiu O Caminho das Índias? Eu assisti, eu amava essa novela.
Então, eu imaginava muito isso, Caminho das Índias. Ah, e tudo foi sua referência. Sim, a né? minha referência era Tudo Maia foi- e Raj. Era isso que eu pensava. Mas, assim, eu fui com a mente aberta e quando eu cheguei, eu vi essas coisas, né? O trânsito, que a gente sabe que é uma loucura, e é mesmo uma loucura. Mas eu já sabia que ia ser daquele jeito. E não era uma coisa que me incomodava, Aham. sabe? Assim, não me incomodava, porque eu pensava assim, gente, eu tô no país dos caras. Eu não tenho que gostar ou não gostar de nada aqui, entendeu? fiquei Tipo, eu tenho. Eu tô aqui e é isso. Eu vou Aham. pegar pra mim o que for bom e o que não for, Nunca mais esquece. Então, assim, nunca me incomodou. Eu aprendi muito, aliás, né, com tudo, com as diferenças culturais da Índia e tudo mais. Eu aprendi que nem a questão do papel higiênico, dos talheres, né, do banheiro, que é tudo muito diferente, assim. Eles não usam papel? Não usam papel. E aí? Como é que Eles lavam, né? Lavam a bundinha. Como que é o banheiro? Conta pra nós. Mas, assim, dentro da sua casa? Não, na minha casa tinha vaso, mas não tinha papel. Normalmente não tem vaso, são aquelas latrinas, né? O furo no chão, sabe? O buraco no Mas chão. no chão. No chão. Aham. Normalmente é assim, tipo... Igual, no dia que eu cheguei, que a gente tava quase chegando em Pune, que foi a cidade onde eu morei, a gente parou no McDonald's pra eu comer, que eu tava morrendo de fome. E aí eu fui ao banheiro no McDonald's e era um buraco Foi a primeira no vez chão. que você foi no A banheiro primeira lá? vez que eu fui no banheiro. No McDonald's. Eu fui no aeroporto, mas no aeroporto normal. Internacional. Internacional. Vai ter banheiro. Tinha vaso e tinha papel higiênico também. Então, pra mim, beleza. Não imaginei que eu ia chegar no McDonald's e não ia ter vaso e não ia ter papel. Eu fiquei buraco tipo, no chão do o que eu McDonald's. faço? Um buraco no chão. E daí tem um antiderrapante, assim, onde você tem que pôr os pés. Pra não Pra cair. você não escorregar. Então, você põe o pé abaixo ali, faz o que você tem que fazer. Só que daí não tinha papel. E também não tinha ducha higiênica. Aham. E eu fiquei tipo, e agora? E aí, O que eu eu faço? fiz? Eu levanto e vou embora assim, né? Que esquisito, não é possível isso. Aí eu olhei pro lado, tinha uma torneirinha e um copinho. Um copinho assim. Um copinho bem pequeno. Um copinho assim na torneirinha. E eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Não é Será? isso. Será? Eu fiquei, tipo, uns 10 minutos pensando. No fim, eu não fiz nada. Eu só levantei minha roupa e voltei. Mas aí eu perguntei pra minha mãe, né? Eu falei, não tinha papel no banheiro, não tinha lixo, torneirinha, não não tinha tinha nada. Ela falou, não, tem uma torneirinha com o copo. Você enche o copo e joga. Ai, meu Eu Deus. falei, não. Você tá maluco. Gente, Não! e como é que faz cocô, né? Eu acho que todo mundo tá pensando. É assim, amiga, não tem o que fazer. Você faz cocô ali e você limpa, lava Mas do você jeito... não passa nada. Não passa nada. Deixa ele lá. Boa sorte, entendeu? Depois chega em casa, toma um banho. Mas eles tinham essa coisa da mão. A mão esquerda na Índia, você não pode comer com ela, nem cumprimentar, nem fazer nada. Da mão Então, esquerda. a mão esquerda. A mão esquerda, por exemplo, quando você vai comer, a mão esquerda fica aqui, ó. Na parte do peito. Você deixa ela aqui e barriga. esquece dela. Não deixa ela perto. Você não vai usar ela pra fazer nada enquanto Então você não tá pode comendo. esticar a mão esquerda pra ninguém. Não. É Essa é a mão desonroso, direita. sei lá. Pra eles não sei se é nojento, assim, mas é meio falta de respeito, assim, porque é essa mão que você se limpa. Aham, então é pra você só. Essa é a sua mão suja, né? A sua mão que não serve pra nada. É a mão que pega o copinho e joga. É a mão que enche o copinho e joga. É Gente, horrível. ai, desculpa. Eu algum dia eu ainda quero visitar esse país, mas, mano, eu acho mas- que eu levaria um papelzinho. Mas são coisas com que você se acostuma, assim, sabe? Ah. Não é nada que, ai, meu Deus, vou morrer. Não, Não. acho que é uma vez na vida. E tudo bem. Acho que muita gente em rolê universitário já fez situações. Numa rave por aí é bem pior. Uma situação pior aí Sim. de se limpar, né? Sim, e na minha casa tinha vaso, mas não tinha papel, mas tinha a torneirinha, né? O Aham. chuveirinho. Aí você só limpava. Normal, né? Só que quando eu ficava menstruada, É verdade. não tinha lixo, né, no essa banheiro. situação. Então, eu lembro que a primeira vez eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, então, tô menstruada, O que a gente faz? não tem Lá lixo eles no usam- banheiro. Elas usam OB, elas usam. Então, absorvente? elas usam um pano.
como se fosse uma fralda. Lavável, assim. É, como se fosse uma fralda de pano É mesmo. que hoje em dia, tipo assim, tem as calcinhas... Tem coletor, né? Mas assim... Claro, Mas naquela época tinha, mas acho que não era uma coisa que, assim, que todo mundo usava. pra mim né? já foi estranho, porque quando eu era adolescente, tipo, todo mundo aqui no Brasil, a maioria das meninas usava absorvente. E eu cheguei na Alemanha e todo mundo usava OB também. Foi uma Então. situação, assim, primeira vez no banheiro e fiquei menstruada lá. E aí grita assim, né? Tipo, alguém me ajuda. Alguém me dá um absorvente. A estrangeira aqui tá precisando de um absorvente. Aí alguém, tipo, entregou uma OB e eu fiquei assim, que isso? Não quero. Chorava, assim. Tampex desse tamanho. Ou era um bagulho de fralda. É. Esse. E elas usavam pano, né? A minha mãe usava na minha casa. Não sei nem se eu posso falar isso. Não escuta isso, Dipa. Mas... Não vai nem Sei lá. poder se defender. Coitada mesmo. Enfim, mas aí eu falei pra ela, né? Não tem lixo no banheiro. Eu tô menstruada, tô usando absorvente descartável. Que eu lembro que eu levei um pacote de absorvente na minha mala. Mas lá elas usavam ou não? Você comprava? Então, aí depois eu usei... Levei aquele pacotão enorme. Aham. Então, 2 meses eu usei o pacote. Eu fui Sim. ter que comprar só no 3º mês Uhum. de intercâmbio. Eu Então, também levei muita coisa equipada, assim, do meu, pra eu ir descobrindo. sim. E eu lembro que no dia que eu fui comprar o absorvente a primeira vez, eu cheguei na farmácia, que era perto da minha casa, assim, uma farmácia. Tinha um cara no balcão. E eu procurei, assim, né, pelos corredores, assim. Não achei absorvente. Eu falei, ai, fudeu. O que eu faço? Não tem absorvente nesse lugar. Aí eu fui no balcão e falei pro moço, eu quero um absorvente. Uhum. Nossa, ele faltou morrer na minha frente. Ele queria cavar um buraco e se esconder. Ele ficou com vergonha? Ele ficou em pânico, ele entrou em choque, Daí ele começou a falar em Marathi comigo, eu ia andando assim, indo pra dentro. E eu falei, ele foi embora. E eu fiquei tipo, eu só queria um absorvente, o que eu fiz de errado? Eu falei, nossa, vão me prender. Ai, meu Deus. Daí veio uma moça, saiu de dentro, ele foi chamar a moça. Nossa, foi uma mulher te atendendo. Uma mulher me atender. Aí eu falei, eu preciso de um absorvente. Ela, tá. Pegou o absorvente, que tava tipo assim. Mas era porque ele não podia? Sei lá, eu acho que ele ficou envergonhado. É porque, assim, na Índia, não é igual aqui, que você pode falar abertamente que você menstrua. Tipo, eu tô menstruada hoje. Não é uma coisa que eles fazem, entendeu? Uhum. As mulheres não falam que estão menstruadas porque tem algumas pessoas ainda que acreditam que quando você está menstruada, você tem que repousar, você não tem que sair de casa, você, entendeu? Que é algo... Tem mulher que não pode entrar na cozinha da própria casa quando tá menstruada. Porque é um negócio meio sujo. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que a hora que eu falei que eu tava menstruada, que eu precisava de absorvente, ele falou, meu Deus, essa mulher... Nossa, não encosta. Ela vai... Tá com Covid. Pior que o Covid. Pior que o Covid. Improfana também, sei lá, deve ser alguma coisa, tipo assim, uma jovem... O que deve ser, né? Eu acho que ele achou que eu era muito sem noção mesmo, assim. Acho que ele falou, meu Deus, que menina louca, eu não quero estar perto dela. Então, tipo, a todo momento, era um choque cultural. Era. Tudo que eu fiz, do começo ao fim, era esquisito. Era muito esquisito. Mas, eu quero saber mais, assim, tipo... Você falou da comida, né? Que já no avião já foi muito comentado. Sim. Você tinha costume aqui no Brasil? Nunca. Ninguém tem. A minha mãe mal põe sal na comida aqui no Brasil. Imagina pimenta, nunca. E na minha primeira refeição, depois que eu cheguei na casa da Dipa, né? Na minha casa, ela era vegetariana, mas o meu pai comia carne. E era carne de boi, não? Não frango, né? Não pode. Carne de boi, não. Só se for importada, né? Eles não matam as vacas dentro indianas. Da Índia, mas eles importam carne. Só que é caríssimo, assim. Entendi. Não é muito comum. Não é comum porque é caríssimo, não vale a pena, não faz sentido, eu acho, né? Então, ela falou... A gente fez comida não vegetariana pra você. E eu falei, ai, que bonitinha, né? Tipo, ela pensou em mim e tal. E ela veio com um franguinho, assim, pra mim. Um pedacinho de frango e um chapati, que é o pão indiano. Que é tipo um pão sírio, assim, redondo, sabe? Só que ele é mais fininho. Um chapati, assim, e um pedacinho de frango num prato. E eles usam prato de alumínio, assim, não é de louça, igual a gente, de vidro. De vó que tem, né? Tem de vó. sim. Tem um negocinho de alumínio que vai as frutinhas, né? Tipo isso, só que é um prato redondo, assim, reto. Enorme, assim. E ela trouxe pra mim, colocou um copinho de água. Comia na mesa? Na mesa. Tinha esse costume de comer no chão também? Na minha casa era na mesa,
Mas quando a gente viajava pra casa de parente, assim, tias, tios, era no chão. E era, Tipo, sei lá, uma tradição? O que que era? Por que que... é costume deles mesmo. Tem gente que come no chão, Tem gente que não come no chão, sim. Entendi. A gente chegou a fazer várias refeições no chão, com parentes, assim, tipo quem mora mais pro interior. Aham. É tipo um costume de quem mora no interior. Ah, entendi. Comer no chão. Mais tradicional Indiano ainda. mesmo, é. E talher, não. Não, em nenhuma situação. Na minha casa também não tinha talher. Tinha talher, mas eles nunca usavam. Só usava colher para comer arroz, né? Bem de vez em Porque quando. é solto. Pra não comer E não. dependia do arroz, porque o arroz branco que eles faziam com molhinho, assim, eu comia com a mão. Eles comiam com a mão, porque é um arroz mais papa, assim, sabe? Então molhadinho. você consegue pegar Dava em para porção. pegar, Entendi. Só que tem um arroz que chama biryani, que é um arroz bem solto com várias especiarias. Aí tem que comer de colher. Entendi. Não dá, Não dá pra pegar com a mão, porque não. Mas era isso, você pegava com a mão mesmo e comia. Pegava com a mão. E eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui comer. Com a mão esquerda. Não, pegava Tá com a fazendo mão errado. direita. É, Eu tô com a errando. mão direita. É a primeira vez que eu fui comer arroz em casa, minha mãe, a Dipa, colocou pra mim no prato. E aí tinha um molhinho que eles põem sempre arroz com algum tipo de molho pra misturar e comer. E aí eu lembro que ela chegou com o prato, a gente conversando, assim, como foi a escola, e eu, foi legal. Ela trouxe o pratinho com arroz, colocou o molhinho assim, e ela mesma, com a mão dela, mexeu o meu arroz. Com a mão... Mexeu o meu arroz com a mão dela, amassou assim, não sei o quê, empurrou o prato pra mim e eu fiquei, vou ter que comer agora. Calma, ela fez um mistureba assim É, com a mão dela. Com a mão dela. Ela pegou com a mão dela a minha comida, mexeu assim, ó, amassou o arroz e empurrou o prato pra eu comer. Eu tive que comer, né? Eu ia fazer o quê? Eu ia falar, nojinho, não quero. Ai, credo. Mas foi horrível essa primeira vez. Depois me acostumei com isso, assim. E ela fazia assim. Ela fazia sempre. Porque ela fazia pro Akil, que era meu irmão, e fazia pra mim. E ela era matriarca e daí fazia. Tipo, o pai não fazia. Não, o pai... Sem comentários. O pai sem comentários. Por quê? O pai ele era presente, era ausente? Ele era bem ausente, assim. Ele é, né? Ele é um grande empresário indiano, assim. Tem muitas coisas na Índia que são dele, assim. Tem restaurantes, joalherias, lojas, coisas. Ele era bem rico. Ele é multi, né? Multimilionário. Ele é rico. Ele é bem multi, assim. Então, ele nunca estava em casa. Aham. E quando ele estava em casa, ele estava falando no celular, sempre. Ou ele estava tomando um uísque. Ele não de mostrava boa. muito interesse, assim, por você. Não, tá a gente conversou pouquíssimas vezes, eu e ele. Pouquíssimas, assim, de verdade, pouquíssimas vezes. A gente passou pouquíssimo tempo juntos. E a gente brigou 1 ou 2 vezes, assim. Por quê? Por causa de coisas de machismo. É? Que eu não achava certo, não gostava. E cheguei a falar pra ele algumas vezes, assim. E ele também não gostou que eu falei. E a gente ficava nesse impasse. Ele assim, já sabe? achava você muito ousada. Eu acho que ele pensava, tipo, você tá no meu país, sabe? Você não tem tá que na minha falar casa. nada. Né? Você mora aqui, eu te dou tudo. E realmente, né? Eles pagavam tudo pra mim, eles me davam tudo. Eles me deram muitas coisas, assim. Mas não que a gente tenha brigado. Eu não fui desrespeitosa em nenhum momento. Eu falei coisas que eu não concordava que aconteciam lá na casa. Entendeu? Mas, assim, eu não fui... Não quis ofendê-lo. Você consegue dar um exemplo? Todo mundo ficou curioso, vai. Eu tô aqui curiosa. O Naresh e a Tulsi, que moravam lá na casa, né? Que eram a governanta e o mordomo. Entendi. O pessoal que trabalhava lá. As pessoas que trabalhavam lá, que moravam lá. Eles moravam embaixo. Tinha assim... Você entrava na casa... Vou explicar como que a casa era. Entrava na casa, aí tinha uma sala. Entre a sala e a sala de jantar, tinha um pedaço, tinha uma grama sintética no meio da casa, dentro da casa. Que era pro cachorro fazer xixi. Entendi. Então, no meio da casa tinha uma grama sintética assim. Aí tinha um lavabo aqui, a sala de jantar, a cozinha, lá fora a lavanderia. Aonde tem essa grama assim, na frente dela tinha o elevador, daí pra cima os quartos. E pra baixo tinha uma sala de cinema. Dava pra pegar o elevador pra baixo também? Dava. Ele ia até a sala de cinema, só que eles moravam mais embaixo. Então entrava no térreo, tinha um subsolo. Tinha um subsolo. Subsolo. E o subsolo era a casa dos dois. Nossa. Que era uma casa, né? Era um cômodo onde eles
dormiam. Era bem pobre. Muito, muito. A situação dele. Era bem triste a situação deles. Assim. Era? Bem. Isso já não era uma coisa que eu gostava muito. Claro, né? Mas assim, né? Você vê aquilo ali. Mas eu não podia falar nada, né? Porque... E você criou, sei lá, um afeto por eles, né? Eles estavam ali fazendo tudo. Sim, e era engraçado porque eles me tratavam como chefe, né? Ai, Tipo, então tudo que eu falava, sim. E ia fazer na hora, e desesperado. Só que eu tentava puxar assunto. Eu queria conversar. Porque eles eram nepaleses. E eu queria saber, eu queria conversar, né? eles nem Tipo, eram indianos. não. Nossa. Eu queria conversar, saber. Só que eles mal falavam inglês. E eles não falavam marathi. Eles só falavam hindi. E falavam nepali. Então, tipo, era uma loucura. Eles misturavam tudo. Eu misturava tudo também. E eu tentava falar com eles de amizade. E eles ficavam em choque comigo. Tipo assim, você não pode falar com a gente. Você não pode me tratar Querida, como uma pessoa. eu tipo sou seu isso. servinte, acabou. Eu tô trabalhando pra você, fica quieta, aproveita, sabe assim? Mas no final a gente virou amigo todos, assim. Eu e todas as pessoas que trabalhavam lá. Você conseguiu fazer com que eles... Assim, né? Porque eu falei, viu, eu tô aqui por um ano só, eu não vou ficar tratando essas pessoas mal, eu não tenho por que fazer isso. Eles estão aqui fazendo tudo que eu quero, o tempo todo. Você Eles estavam... ser grata, né? Sim. Não é obrigação. Sim, e eu tenho uma história muito boa, é que eu não terminei de contar ainda do Naresh da Tulsi, mas tem uma história muito boa com o Showbraj, que era o meu motorista. E a gente virou muito amigo, você não tem noção. O Showbraj é o meu melhor amigo indiano. Eu quero saber Juro. tudo, mas eu quero saber ainda por que você e o pai brigaram. Tá. Queremos fazer isso. Eu e o pai, então, tinha a Tulsi e Naresh que morava lá embaixo. E uma vez à noite eu desci pra comer. Tava com fome, madrugada, desci. Desci as escadas, eu dormia no último andar, que era o quarto. Nossa, então era uma... Era um prédio, né? Era uma casa grande. Era uma elevador, casa grande. Mas eu fiquei assim, nossa, elevador pra 2 andares. Não, pra 4. E aí... Pra 4, além do térreo? Não, 3, além do térreo, né? É porque tinha o subsolo, então eu... 4 com o térreo. Isso. E 2 ainda embaixo? Pra baixo. Então 6 andares. 6. Caramba! Imagina limpar essa casa. Meu Deus do céu. Que loucura. Por isso que tinha gente. Sim. Nossa, mas com certeza eles tinham muito trabalho. Muito, muito. E aí eu desci de madrugada pra comer, abri a geladeira, peguei, fiz um pãozinho com queijo, assim, pra mim. Peguei um leite, tomei um chá. Normal. Coisas comida lá, indianas. depois você acostumou rapidinho, assim. Acostumei, eu amo comida indiana. Amo. Você sabe fazer? Sei. Ah, Dá pra nós fazer um por dia. favor. Foi chamada, olha, convites aqui. Eu vou fazer. E aí eu fiz pãozinho e tal, tava subindo de volta pro quarto com as coisinhas e eu escutei ela gritando lá embaixo. Tipo, não entendi o que ela falou, porque ela tava falando, né, em outra língua. Mas eu vi que ela estava não pedindo ajuda, mas ela estava em sofrimento, assim, Ela tava gritando. Com alguma coisa ruim que aconteceu. Alguma coisa acontecendo, sabe? Quando você grita de desespero, pedindo Ai, ajuda. credo. E eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E daí eu parei na escada e fiquei em silêncio, assim, escutando pra ver se ia acontecer de novo. E daí ela gritou de novo. E aí eu percebi que ele estava batendo nela. Porque eu escutei o barulho. Não, o Naresh, eles eram marido e mulher, né? Eles moravam juntos, lá embaixo. Eles moravam lá embaixo porque eles eram marido e mulher. Isso. E eles trabalhavam na casa, mas eram casados e moravam lá. O Naresh era mordomo e tava batendo nela. O meu pai chamava Abei. Abei. E aí eu entendi que o Naresh estava batendo nela. E eu fiquei desesperada, mas eu não tinha o que fazer, né? Era tipo 4 horas da manhã, não tinha o que fazer. Voltei pro meu quarto, comi, dormi. Daí no outro dia eu falei pra eles. Eu escutei o Naresh batendo na Tulsi ontem à noite. Eu tenho certeza que era isso. Porque o barulho, ela tava gritando e o barulho era isso, não tem outra explicação, tal. Eu falei pra Dipa. Depois sentir essa situação ali perto e não poder fazer nada. Não podia fazer nada. E daí a Dipa falou pra mim, não, tá bom, não sei o que, vou ver, vou conversar com ele, vai lá. E aí depois falei pro Abei. Porque pelo que a Dipa respondeu, eu entendi que ela não ia fazer nada, assim, sabe? Ela... vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Ignorou e falou. Foda-se. Mas aí eu falei pro Abei. E aí ele não gostou, sabe? Tipo, ele falou, ele tá na minha casa, e isso aqui lá. E, sabe, ele queria dizer, o que você quer que eu faça? Eu não vou fazer nada. E ela é a mulher dele. Tipo, como se ele pudesse fazer o que ele quisesse com ela, porque era a mulher dele. E eu falei, não. Você vai deixar isso acontecer dentro da sua casa se fosse sua filha? Se fosse comigo?
isso que lá. E daí a gente Daí criou e aí a você gente desafiou criou, ele. E aí ele falou que ia conversar com o Naresh e tal. E daí eu sei depois que ele conversou. Tanto ele que o é a única Naresh pessoa que fica me pediu desculpas depois. Ele não deve ter pedido pra mulher dele. Mas Com ele certeza não, pediu mas ele pediu pra mim, por assim. você ter escutado. Desculpa se eu fiz alto demais, assim. Desculpa ter te incomodado às 4 da tipo manhã. isso. Era pra ter sido mais discreto. Que triste, né? Então, foi isso, assim, mas foi esse momento de tensão. Entendi. Que daí depois a gente nunca mais se falou muito, muito direito, assim, sabe? Ele evitava alguns assuntos comigo, assim. Porque devia ter muita coisa absurda. Isso é um absurdo. Não, é um Isso tava absurdo. acontecendo ali Dentro da casa, sua casa, imagina. né? Então, mas foi isso, assim. isso. Mas eu amo o Papai AB, ele era legal comigo. Apesar de tudo. Apesar de tudo, eu gosto muito dele, Ele sempre só gostei. era muito indiano. Um chefe indiano. Porque, né, a Índia, ele, em termos de machismo, assim, a Índia tá, infelizmente, anos atrás da gente. Assim. E, sabe, o que a gente vai fazer? Querendo ou não, tipo assim, também foi um choque pra mim, que eu fui pra Alemanha, que o machismo tá anos na frente. E aí depois eu fui pro México ou pro Equador, que tá alguns anos atrás. Sim. Tipo, você acha, hermanos são iguais. Não, eles têm coisa que eles estão muito atrasados ainda. Sim. No Equador eu achei uma desigualdade também muito grande. A minha família era bem rica lá também. Mas a gente virava uma esquina no meio de Quito, assim, era uma rua de terra com muita gente pobre. Sim. E eu falei isso também, uma coisa que eu reparei, eu falava assim, nossa, eu não consigo visualizar alguém esteticamente gay. Tipo, parece que todo mundo é igual. E aí a Nathalie falou isso, e quando eu fui pro Brasil, foi uma das coisas que eu reparei ao contrário. Eu falei, ela falou, nossa, vocês estão à frente da gente. Tipo, foi bem legal ver. Porque a gente, querendo ou não, a gente sabe ver uma pessoa da comunidade. Sim. E aí, lá eu falava... E no México foi mais machismo que no Brasil. Ainda tem muita coisa, essa coisa do homem macho. E comer pimenta, e ser o defensor. E não sei o que lá. Trair, e as mulheres aceitarem muito porque ele é o provedor. Sim. Então eu ficava assim, sem paciência, né? Tem coisa que eu pensava, eu falava, não é possível, por que você tá fazendo isso, sabe? Porque eu não vou conseguir coisa melhor. Eu, Vai, amiga, vai sim. Eu acho que eu era tipo, vai sim. E imagina na Índia, né? Que nem a minha mãe e o meu pai, o Abhay e a Deepa, eles tiveram um casamento arranjado. A Deepa conheceu o Abhay no dia do casamento dela. Foi bem o tradicional. Muito. Então, assim, eu ficava... Às vezes eu olhava os dois interagindo, assim, sabe? Ficava olhando de longe. Não tinha amor ali. Eles não se conheciam. Eu acho que eles viraram grandes amigos conforme o tempo foi passando, sabe? Conhecidos, assim, ali. E eu lembro que ele dava muitos presentes pra ela, assim, presentes caros, sabe? Relógios e celular novo e coisa e tal. E comprou carro novo. Só que eles não se olhavam, sabe? Eles não se tocavam, eles não... Tinha uma vergonha ali. Acho que ele era grato, sei lá. Sim, pagar as coisas pra ela, falar assim, eu tenho uma gratidão a ela por ser a mãe dos meus filhos. Sim. Lá, né? Eu tô ficando. Assim, essa amizade mesmo que eu acho que rolava, sabe? De companheirismo, né? De tantos anos juntos e tudo mais, e filhos. Não tinha amor, paixão. Mas não tinha amor de romance, assim, sabe? De tipo, nossa, te amo, quero te dar um beijo na boca. Não vejo a hora de ver a pessoa, não tinha. Ver e ter a borboleta. Tanto que isso, você falou de ver as pessoas na rua, assim, o que eu nunca vi na Índia foi isso. Nunca vi ninguém na Índia se amando romanticamente. Nossa. E não tô falando de se pegar na rua, porque isso até nem pode lá, né? Mas de tipo assim, sabe, um olhar, uma coisa... Não tinha afeto. Maior, assim, de amor. Tinha afeto em homens entre homens, assim, homens com homens. Mesmo, de tipo assim... Primeiro que você sai na rua na Índia, só tem homem. Não tem mulher. Raramente só vai homem. ter mulher. As mulheres são, nossa, um número muito abaixo dos homens na rua, assim. E os homens andam... Sim. Que medo. Que medo, total. Os homens andam de mãos dadas. Eles ficam juntos, eles brincam, eles riem e não sei o quê. É um amor surreal, assim. Eles têm muito Eles carinho, se amam muito. Os homens trocam muito afeto que eles não trocam com as próprias esposas, assim, sabe? É uma loucura. É muito doido. É uma loucura isso, é uma loucura. Eu ficava chocada, assim. Que eles eram muito, então, afetivos. Muito, entre eles. Nossa Senhora. Eles andavam de mindinho, assim, ó. Ai, mindinho juntos na rua, os amigos.
Era muito engraçado, era Nossa, engraçado. Devia ter muita broderagem. Tá, com certeza. Ai, meu Deus. Mas era engraçado de Eu ver. nem imaginava. Viu? Coisas que não dá pra imaginar da Índia, que homens se amam tanto lá. Eles se amam muito. Eles se amam muito. Eles amam Era homens engraçado. amando homens. Homens amando homens. Mas se você for gay, é crime, não pode. Ah, não pode. Não. Ainda é um... Hoje em dia já tem lei, né, que proíbe. Mas antes, quando eu tava lá, era crime ser gay. Ainda era Se crime. você mostrasse qualquer tipo de afeto público, né, homem com homem, qualquer coisa, qualquer se coisa. não fosse o dedo mindinho. Se não fosse o amor entre amigos, Bom, se fosse... ainda eles ainda conseguiam mostrar bastante afeto. Sim, mas se você fosse publicamente gay, Aí você não você ia ser podia. preso. Preso. Real, preso. Você não podia. Hoje em dia pode. Pode, né? Pode. Tem uma lei que diz que pode, mas eu não sei. Eu duvido muito Ainda que aconteça. estão anos muito atrás. Com Ai, certeza deve ser total. mal visto. As pessoas devem ter Sim. muito medo. Porque até qualquer Sim. lugar tem, né? Sim. É, claro que existe, óbvio, né? Assim, Nossa, imagina mulheres com mulheres lá. melhor não vê, nunca. acho. Melhor não, melhor nem imaginar. Melhor Melhor nem imaginar. Não, mas é muito engraçado isso, porque a Índia é um país muito novo de independência. É. Fazem 70 anos que eles se tornaram independentes, né, da Inglaterra. Aham. E é muito louco como a Inglaterra teve influência em tudo que eles fazem, até nisso. Por quê? E isso eu aprendi lá, né, na escola, assim, com meus amigos indianos. A gente tava conversando sobre isso, né? Sobre, tipo, como é... Tinha um amigo meu que era gay, indiano, e a gente tava falando sobre isso. Como é pra você, né? Ele falava, eu tenho que mentir, fingir o tempo todo, tal. Mas ele contou pra vocês. tipo, todo mundo sabia na escola, assim, no colégio, todo mundo sabia, mas é porque eram adolescentes, né? Aham. Já era outra geração. Então, as pessoas já estavam, assim, mais... Se movimentando pra mudar, um sim. pouco. E era um colégio internacional onde eu estudava, então tinha gente do mundo inteiro. E Pune ainda era bem interior, assim? Não, Pune é uma metrópole, assim, né? Ah, então já era uma cidade grande. É uma cidade... É tipo São Paulo. Pune é São Paulo Meu da Deus. Índia, assim. É bem legal, bem Uma bonita a cidade que cidade. nem é, tipo, conhecida. Sim, Ainda assim mas é uma... É gigante. Ela não é tão grande geograficamente, mas ela tem muitas Cheia de pessoas, né? Nossa Senhora. E aí a gente falando sobre isso na escola, sobre como era pra ele e tal, e ele falou... E a gente provavelmente falou- estudar numa escola internacional já era a melhor opção pra ele. porque... Ele viver Podia ser ele mesmo, né, ali É. com a gente e tal. Porque ele tinha... Era ele, tinha mais 2 amigos indianos e o resto era nós, intercambistas. Então, Ah. tipo, ele tava com a gente, entendeu? Uhum. Ficava com a gente a maior parte do tempo. E aí ele falou, né, sobre como o indiano, a Índia atual, consegue ser tão preconceituosa, só que, tipo, o Kama Sutra, por exemplo, que é indiano, né? É, As sim. posições sexuais do Kama Sutra, as primeiras posições do Kama Sutra são homossexuais. Sim, são homoafetivas. São. Então, assim... Gente, quem que chegou aqui e falou que estava errado? Se os indianos inventaram isso, falando que existe e tá certo e tudo bem. E, tipo, isso veio antes da colonização, você acha? Ou antes da... Sim, o Kama Sutra tem milhões de anos, sei lá quantos mil anos É que sério. existe o Kama Cara, Sutra, isso entendeu? É muito louco, porque eu fui no Museu da Diversidade Sexual, tipo, ontem com a minha faculdade. Uhum. E aí é muito interessante porque eles não falam assim, precisa respeitar as pessoas. Que é o óbvio, mas assim, às vezes as pessoas não seguem o óbvio. Eles contam a história do Brasil por visão das pessoas LGBT. Então é muito Que legal. Porque daí, tipo assim, eles contam que, chegou e tinha um monte de indígena pelado, todo mundo ali vendo o corpo de todo mundo. Sim. E óbvio que tinha pessoas homoafetivas, pessoas que não tinham gênero, porque Sim. ficava migrando entre essa ser masculino e feminino. Então, tipo, tudo isso foram os europeus, além das doenças da colonização. E das pombas? Da escravidão, Que ódio. Da peste bubônica, da pomba, do rato, enfim, tudo que eles trouxeram de ruim. Piolho? O fato de ter gente que não toma banho, tipo... Sim, que loucura, Gente né? indígena tomava muito banho, os caras vivendo Sim, os indígenas que nos deram a bênção de tomar banho todo dia. E aí fala sobre como, tipo,
foi um super retrocesso, porque eles se respeitavam, eles respeitavam Sim. o corpo, eles respeitavam pessoas... Porque um corpo é só um corpo, né? Sim, Tipo, não eles tem... respeitavam pessoas que estavam com outras pessoas, e aí, tipo, os europeus acabaram com isso. Ai, Eu se acho que é a cubra. mesma coisa da Índia, tipo... Mas eu fico imaginando na Índia, porque a Índia tem uma cultura muito surreal de rica, né? Sim, Nossa, a com cultura certeza. indiana, ela é, putz, Parece que ela é infinita. infinita, Você ela não vai acaba. aprendendo e não vai acabando. Ela não acaba e ela tá em tudo, né? A comida muito típica, as roupas muito... Tipo, você vê uma roupa indiana, você sabe que é uma roupa indiana. Não tem Sim. como errar. Você sabe, todo mundo sabe. O mundo inteiro conhece a Verdade, Índia. eles têm uma cultura muito rica. Muito deles, muito né? Deles, Muito marcante. Então eu fico imaginando, chegou lá um inglês e falou, tá tudo errado. Bota uma calça jeans, uma camisa de botão e boa sorte, Não sabe? pode usar nada do que vocês estão usando. É, não pode tipo, fazer não nada. pode fazer nada do que vocês estão fazendo, vamos queimar o Kama Sutra, vamos ignorar tudo que vocês inventaram, porque os indianos inventaram milhares de coisas, né? Indiano é muito crânio, assim, eles são extremamente inteligentes. Sim. E, tipo, mudou tudo. E daí a Índia virou um país extremamente machista, sabe? Extremamente preconceituoso em vários sentidos. Sim. Porque chegou um cara lá e falou, tá tudo Vamos errado o que mudar vocês tudo. fazem. É, Aí quando sai, abandona na merda, assim, tipo, É, agora que eu tipo- destruí o país, agora... agora que eu já peguei tudo que vocês tinham, eu vou embora, rico, e vocês se viram com o que sobrou pra vocês, isso. tipo... E aí os Boa caras... sorte. e os caras, né? Como que você vai... O que eles têm que fazer pra voltar a ser... Nunca vai voltar a ser o que era antes, né? Mas, assim, eu fico muito triste de pensar que tudo o que acontece na Índia que o resto do mundo vê como muito ruim, na verdade, não é indiano. É o resultado Sabe? É o resultado de muita dessa exploração. exploração. É muito triste isso, porque a Índia é um lugar muito Acho que nota isso 10. acontece Assim. muito, tipo, as pessoas, querendo ou não, eu acho que isso acontece muito até no Brasil. Sim, assim, também. O fato da gente ter perdido muita riqueza. Ai, por que o europeu é rico? Você vai no museu europeu e tem tudo Tudo. de outros países. É. assim. A África inteira tá dentro do museu Do Louvre. no Louvre. Mas isso é... E uma coisa que eu acho legal da cultura indiana, que eles não perderam, são as línguas, os dialetos. É, ainda tem. Porque eu fico imaginando, se aqui no Brasil a gente não tivesse deixado todas as línguas os indígenas indígenas morrerem, né, assim, a gente ia ser igual a eles. É, Cada lugar ia ter um dialeto É mesmo. e todo mundo ia saber falar e, sabe? E a língua, Mas- querendo ou não, é tipo. É um negócio de muita resistência. E Muita. demonstra muita cultura. Porque Muita. Quando você fala uma coisa, por exemplo, saudade, né? Não tem tradução em inglês Sim. pra uma palavra dessa. Que representa pra nós muitos sentimentos. Sim. Então, tipo, isso é uma força de resistência muito É bacana. muito lindo, sim. E eu acho muito legal, assim. A Dipa falou sobre isso comigo várias vezes, sobre não deixar os dialetos e o hindi para trás, assim, sabe? Uma coisa que todo indiano faz. Todo indiano fala hindi e outro dialeto. Todos. E Eles crescem... aprendem, tipo, querendo fazer. né? Eles Querendo- eles crescem nisso. Eles falam inglês, todos eles falam inglês, falam hindi e falam o dialeto de onde eles moram. Tipo, não tem a opção de não falar. Você tem que falar. Isso é muito legal. Isso é muito legal, é perfeito, assim. eu Ainda acho bem demais. que ainda tem essa parte que tá Pelo menos resistindo. isso. Pelo menos isso. Ah, mas agora eu também quero saber, que eu fiquei curiosa da sua história com o motorista. Chobrad. O Chobrad. Putz, o Chobrad, meu melhor amigo indiano. Porque mano. você tinha amigos indianos na escola, mas você falou que você estava numa escola internacional. Eu tinha amigos indianos na escola. A escola pareceu fácil de adaptar, então. Foi tranquilíssimo, assim, tranquilíssimo. Mas aprendia bastante sobre a Índia na escola? Então, vou contar uma coisa aqui. Eu fui pra escola, né? Ia pra escola, tudo, mas assim, não atendi todas as aulas, sabe? Faltava. Tinha outras coisas mais legais pra fazer. Às vezes a gente se encontrava, porque todos os intercambistas estavam na mesma escola, né? Então Perigoso a gente isso. se encontrava e saía. Claro, claro. Ia pra outro Na lugar. escola já tinha 4 intercambistas e a gente faltava muito. A minha tinha 15, amiga. Meu Deus! Era o grupo Que inteiro. perigo, que perigo. A gente faltava muito. E não só isso. Tipo, a minha primeira mãe, ela falou pra mim assim... a gente... Tipo assim, não falte agora tanto,
curto, porque no final você não vai. Mas... Sim. E também tem as viagens, né? Tem Que a as gente viagens faz. A que gente faz. perde muita coisa porque a gente tem eventos do Rotary em outras cidades. A gente teve muito. A gente teve Ryla em outras cidades, que a gente ficou 10 dias fora pra atender. Nossa, vocês iam fazer... A gente viajou muito. Devia ter muito projeto, né? Tem. Do Rotary. Então, a gente fazia muita coisa. A gente ficava... Nossa, sei lá. Se a gente atendeu 2 meses de aula, tipo, seguidos, foi muito, assim, sabe? Não deu 2 meses. A gente fazia muitas outras coisas muito mais legais. Eu quero que você conte as coisas legais agora, porque passou... Vou falar do Show Brad. Chobrate. Meu motorista, lindo. Eu amava ele, assim. Ele que me levava pra escola, me buscava, me levava pra todos os lugares que eu queria ir. Era só pedir pra ele. Seu motorista. Tipo, Era da minha mãe, mas aí quando eu cheguei, ela me doou. Ela passou pra mim. falando como se fosse... Uma coisa. Eles usavam como coisa, né? Mas, a gente... Mas ele tava à minha disposição, assim. Aham. Quando eu, né, se eu precisasse de alguma coisa, se ele estivesse lá em casa, era só chamar que ele ia me levar. Entendi. Então, e daí, tipo assim, a regra era ele dirigindo e eu no banco de trás, sempre sem falar com ele. Era isso que foi passado pra mim. Você não podia falar com ele. Não podia falar. Tipo, era pra eu falar o básico, né? Tipo, eu vou em tal lugar, me deixa aqui, tal, tal, tal. E era isso, assim. Aí... Só que a gente passava muito tempo junto, né? Porque ele me levava pra escola todo dia, ele me buscava, ele me levava para os lugares que eu queria ir, ficava me esperando muitas vezes eu terminar de fazer minhas coisas para poder me levar embora depois, sabe? Assim, me levava no shopping, ficava lá esperando horas pra Então eu... você não tinha muito perigo, assim, você não andava muito sozinha, né? Então, eu andava muito com ele, mas eu também fazia várias coisas sozinha, assim. Quando eu ia sair com os meus amigos e queria ir sozinha, eu falava pra minha mãe, hoje eu quero ir, vou pegar ônibus e tal. Eles deixavam. Ela não gostava muito, eu sei que ela não gostava muito, mas ela deixava eu ir. Ela não gostava por causa do status social ou por perigo? Porque era perigoso mesmo, ela Entendi. falava pra mim. E eu tinha horário pra voltar pra casa, né? Então eu tinha que estar em casa antes do sol se pôr. Não podia, à noite eu não podia sair na rua sozinha. Então, assim, e isso foi uma coisa que eu segui até o final, porque eu tinha medo também, Aham. né? Porque, apesar, né, de tudo, a gente vê notícias, né, da Índia e tal. E lá era muito, apesar de ser o hemisfério norte, lá eu imagino que era muito calor. Muito. O dia era longo de sol. É tipo o nosso horário de verão, assim, sabe? É. Quando a gente tinha horário de verão, Uhum. que começava a anoitecer umas 7 e pouco, assim, mas não o ano inteiro, né? Uhum. Mas Setembro assim, era inverno. Teve É. algum momento que ficou frio? não. Não. Que eu me lembre, sempre não. calor. Que eu me lembre, não. Só quando eu fui pro Himalaia, né? Que tava frio. Ah, você fez viagem. Fiz, Nossa, fiz. dá pra fazer outro episódio só sobre as viagens. Nossa, pior que sim, sim. Enfim, e aí o Showbride, a gente passava muito tempo junto, me levava pra vários lugares e eu não podia falar com ele. Só que eu falo muito, entendeu? Eu falo muito. E daí, a nossa amizade começou quando eu pedi pra ele deixar eu colocar música no carro. Então, todo dia eu entrava, já ligava eu colocava o cabinho, né, no meu celular, colocava música. E aí, era na época daquela música Sweet 14, você lembra? Que era MC Sweet Guimê 14. e banheira de espuma. E eu colocava muito essa música pra ouvir. E aí, um dia eu entrei no carro, e aí, Showbride, não sei o quê. E ele só fazia assim pra mim, uma risadinha. Assim. Tipo, essa menina é louca. Ai, lá vem a louquinha. Lá vem ela doida, maluca, falando comigo. Já falaram que não é pra falar. E ela continua. Moça, não fala comigo. E aí eu fui colocar a música e ele falou, coloca aquela lá do... E ele já sabe? sabia? Tentou cantar. Aí eu coloquei. E aí a gente começou a cantar juntos. Ah, E daí eu falei, você pode parar o carro um pouquinho? Ele parou o carro e tal, eu desci e fui na frente. Nossa, daí... ele ficou em choque. Ele ficou em choque, mas viramos amigos. Mas deixou. Sim. E você E não aí- contava pra sua família ou contava? Não. Não podia. Eu saía todo dia atrás e ele parava no meio do caminho pra ir pra frente. E aí você trocava E eu todo dia. trocava. Todo dia a gente ia. Eu ia na frente, voltava na frente, né? No meio do caminho eu ia pra trás. Sempre foi assim. E aí aí ele começava a perguntar, e essa música fala do quê? O que que ele tá falando? Português, não sei o quê. E eu falava. E a gente conversava, ele me mostrava onde ele morava, onde ele ia com os amigos, né? Tal. Ele era jovem? Não. Ele era jovem, ele tinha 28 anos, acho. Ah, não era... Ah, achei que ele era bem mais velho. Não, ele era jovem. Ah, um jovenzinho. E ele era muito assim.
o estereótipo indiano, assim, que a gente imagina, sabe? Uma pessoa. Bigodão. Ele era bem indiano mesmo. Ele era baixinho, assim, era muito fofo, adorava conversar com ele. E a gente passou muito tempo junto, ele era meu melhor amigo mesmo, assim, ó, porque a gente fazia tudo junto, né? E eu contava tudo pra ele, ele dava risada, ele falava, meu Deus, essa menina aqui nesse Você país. saía Desculpa, vem as perguntas no meio, Tá no bom, meio tudo da bem. história. Você saía de sari? Você saía de... A sua escola tinha uniforme? Não. O sari a gente usava só em eventos especiais, tipo casamentos, algum evento do Rotary, aí eu ia de sari. Eu adorava E você vestir tinha sari. sari? Eu tenho muitos Mas você ainda. comprou ou você Eu ganhei. ganhava? Ai, que legal. Eu tenho muitos ainda, lindos. E você trouxe tudo. Trouxe tudo. Lá você podia usar a calça? Sim, eu ia de calça pra você podia escola. você podia usar shorts? Não, Shorts nunca usei nenhum shorts não lá. podia usar Não. shorts. Nem shorts, nem blusa de alcinha. Porque não pode mostrar o ombro, nem o Nem colo. o colo do peito. É, porque mostrar o colo é como mostrar a bunda, assim, sabe? Não pode. Não pode, proibido. Então você tem que cobrir. Então eu levei muita camiseta. Eu tinha muita camiseta que eu levei daqui, porque eu imaginei que, né, que eu não ia poder usar qualquer roupa. E calça jeans pra ir pra escola. Era calça jeans, camiseta e chinelo. Era assim que eu ia pra escola todo dia. Sempre, sim. Sim, e daí eu tinha as curtas, que são aquelas roupas que é uma legging e uma bata comprida com lenço. Chama curta. Curta. É bem indiano também. E as mulheres usam no dia a dia, assim, sabe? Eu tenho várias, também trouxe um monte. E daí eu usava... Aquelas calças também que tem tudo a estética, né? Sim, dos sim. Eu desenhos. usava muito, eu usava. Depois, quando eu comecei a me acostumar e quando eu comecei a comprar roupas novas lá, eu só comprava roupa assim. Que era como eu me sentia mais confortável na rua mesmo, pra andar. Porque até que eu, com essa carinha, né? Eu não pareço tão gringa pra eles, sabe? Tipo, eles olham ainda, mas não tanto. Tipo, tem a Malu, minha amiga Malu, beijo, que é brasileira, que ela é loira, loira dos olhos verdes. E ela é bem alta e magra, assim, ela parece uma modelo, sabe? Assim, ela é lindíssima. Ela chamava muita atenção. Então, imagina, ela Então, andando... tipo, a roupa que ela estivesse usando, ela ia chamar atenção de Não qualquer jeito. interessa, eles iam estar encarando Eles daquele iam jeito olhar pra mesmo. ela. Agora, quando eu colocava uma roupa indiana, dava uma disfarçada, sabe? A gente vai falar, não, talvez seja de outro estado. Eles falavam Ela que é eu tinha daqui. cara de indiana do norte do país. Ah, entendi. Então Então, tipo, tava meio camuflada eu me ainda. sentia confortável usando aquelas roupas porque eu não chamava tanta atenção. Ela já era... A Malu esquece. A Malu, ela tinha cara de gringa, não tinha o que fazer, sabe? Então as pessoas paravam ela pra tirar foto o tempo todo, queriam mexer no cabelo dela o tempo todo. Tinha essa coisa? Tinha Tem. alguma pessoa... Eles são assim com pessoas negras também ou não? Não. Porque lá eles têm aquela cor meio marrom da pele. Eles têm aquela cor de pele bem indiana mesmo, né? Assim. Eu até ia perguntar isso. Como é que eles definem as raças lá? Porque nos Estados Unidos tem aquela coisa meio... A latina é uma cor de pele, né? Aí você pode ser o quê? Você é latino. Lá não tem muito isso, porque lá o que mais importa pra eles, na verdade, são as castas, né? As castas que são... Como fala? O lugar que você ocupa socialmente, né? Não a cor da sua pele ou... Não é isso que importa. O que importa pra eles é de que família você veio, da onde você veio. Entendi. Entendeu? O seu sobrenome importa muito. Mas assim, a cor da pele não é uma coisa Tanto que importa. faz. Eles querem saber quem é sua mãe. Mas uma pessoa... Entendi agora. E isso é uma coisa que você falou que agora eu parei pra pensar. Eu não lembro de ver muitas pessoas negras na Índia. Negras, né? Tipo, aquele tom de marrom. Só, né? Pessoas brancas também tinha ou começava já num marronzinho assim? Não, a Isha, minha irmã, ela tem a pele bem branca, bem branca. Porque o Abei tinha o olho verde, a pele branca. O meu pai indiano. E cabelo preto. Então ele já Eu não sei qual que foi a miscigenação, aí a mistura, entendi, entendeu? então Da família dele, que ele tinha a pele branca e os olhos verdes, assim. Então ela, talvez a Isha também já chamava uma atençãozinha? Mesmo sendo indiana? Sim, ela tinha o tom de pele mais claro, assim, ela parecia, igual eu. Entendi, e pessoas negras não tinha muito. Eu não lembro de ver, sabia? Que loucura é isso, eu não me lembro de ver. E voltando, mas o Charud tinha aquela cara de indiano, né?
O Chobrade tinha. Chobrade, ai, eu errando o nome. Chobrade. Tudo bem, O Chobrade tinha aquela estética que a gente imagina. É, já bem estereotipado mesmo, assim, que a gente pensa. Quando fala indiano, era o Chobrade. Mas vocês tinham que ter essa meio relação de amizade meio que escondida. Escondido, era escondida. Nossa relação era proibidíssima. Mas a gente era muito amigo. E aí foi muito fofo, só que eu fiquei muito triste, assim. Logo que eu voltei, tipo, uma semana depois, ele me mandou mensagem no Facebook que ele ia casar, me convidando pro casamento dele. Ai, mentira! E eu falei, meu Deus, Tio Brad, por que não marcou 2 semanas atrás, Ai, Tio não Brad? Eu ia no seu casamento. Ele falou, ai, você não pode voltar como se fosse fácil, assim, sabe? Pega Tipo, as 40. Se você pegasse as 40, você não chegava. é, imagina. Eu falei, não, Tio Brad, que pena. E daí, depois do casamento, ele me mandou fotinho dele casando. Ainda o tá? fuso horário, nossa, era bastante horas a mais. São 8h30 É a mais. bastante, é bastante. Muito, muito. Nossa. Por isso que eu falava pouquíssimo com a minha mãe. Pouquíssimo, assim, porque não dava, né? Não fazia sentido. A gente também não incentiva tanto, mas você Não. levou isso à risca. É, Eu falava pros meus pais, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tentei no começo não falar muito com os meus amigos, com os meus pais, porque senão eu que também. com meus amigos eu não falava, sabia? Desculpa, É. amigos, mas eu não falava. Pra mim, assim, não tinha porquê, sabe? Eu sentia É. falta deles, mas tava vivendo outras coisas, sabe? Tinha feito outros amigos. É, no começo eu também pensei, tipo, nossa, aquela falta que falam que vão fazer, não fez. Não. Eu sei que eu não tô fazendo falta pra eles, É. então, tipo, deixei assim, meio que. Eu mandava uma mensagem aqui, outra. É, eu mandava, tipo, aniversário, né? Mandava mensagem e Porque coisas tinha ainda o assim. WhatsApp, então eu tava no grupo das minhas amigas. É, eu tava só no grupo isso, da das escola. minhas amigas. Aí eu via tudo que tava acontecendo pelo grupo e ficava tipo, ai, é isso. Passava. Loucura. E pra você voltar tipo, a gente ainda tem muita coisa pra falar, mas é que Sim. tem. É que Agora Índia... a gente resumiu um pouco. Mas de agora em diante, tipo, depois do intercâmbio, o que da Índia você trouxe pra cá? Tipo, pra sua vida até hoje, assim. Eu acho que a Índia me deu muito jogo de cintura, sabe? De lidar com situações que eu acho que se eu não tivesse ido pra Índia, não tivesse passado por tudo que eu passei, que foram várias, Muitas coisas. eu não ia conseguir lidar com certas situações da vida adulta mesmo, Você assim, já, sabe? você já era uma pessoa assim que falava, porque o intercâmbio, eu e a Rafa, a gente falou disso também no nosso episódio, que, tipo, ela se arrepende de não ter se comunicado sobre problemas. Eu acho que isso é muito importante. Claro, é muita responsabilidade para alguém de 17 anos. Sim. Mas, assim, às vezes é necessário, Sim. porque. E eu acho que o intercâmbio cria isso muita gente, porque se você não comunica, não tem como as pessoas saberem o que você está pensando. Sim, não. E eu não me comunicava do jeito que eu me comunico hoje. Não. Não. Com certeza, né? Não, sei. e eu sei que a Índia me ajudou muito nisso, porque, igual, né, você falou, tem coisas que precisam ser comunicadas. Então, você tem, eu tô com vergonha, ou não falo inglês, ou... Não interessa, você vai ter que falar. Você sentia que você podia pôr limites, assim, tipo, eu não quero fazer isso. É que eu acho que você foi bem aberta, né? É que eu adorava fazer as coisas, entendeu? Não tinha nada que eu falava, Tipo, eu eu quero fazia, fazer isso. eu não quero, eu quero. Mas você sentia que se você quisesse não querer alguma coisa, você tinha essa liberdade. Tinha. Tipo, eu quero que vocês comprem papel. Você acha que eles comprariam? Você acha que ele compraria? Então, eu comprava pra mim, né, no começo. Aham. Eles não ligavam, né? Tanto que eu pedi o lixo no quarto, eles me deram um cestinho de lixo e tal. Mas aí, tipo, eu fui me acostumando a não ter, sabe? Aham. Eu não queria ter mesmo. Não foi assim. fazendo falta depois. Depois você vai acostumando, porque você vai nos lugares e não tem papel. Então, tipo assim, eu não ia ficar andando com papel na bolsa, esquecia muitas vezes o papel. A única coisa que eu sempre tinha na bolsa que eu nunca esquecia era álcool em gel pra limpar a mão, porque eu tinha que comer na rua com a mão. Tinha que comer tudo. tudo com a Então mão. eu tinha álcool em gel, mas papel, lenço umedecido, essas coisas assim, é uma coisa que não me fez falta. não. Você foi deixando. Ah, Desapega. banho né? mesmo Ai, também é uma coisa que eu não Des- tomei. Desapegou, né? Já peguei. Eu tomava pouquíssimo banho, porque eu fui numa época de seca, né? Tipo, choveu muito pouco o ano que eu fiquei lá. Aham. Então não tinha água em casa. Não tinha pra Não, não tinha pra água. tomar. Não tinha. Se abria o chuveiro, não saía nada. Tinha chuveiro. Não, tinha chuveiro. chuveiro. Era normal. Sim, normal. Um chuveirão maravilhoso no meu quarto, eu amava. Mas. Daí ela falava pra mim, né? Minha mãe da primeira família, Dipa.
Ela falava, se você quiser guardar água, peça o balde que eles trazem pra você. E daí você enche, no horário que tiver água, você enche os baldes. E depois você toma banho, né? Tipo, de Da canequinha. canequinha. E no começo até fiz isso umas 2, 3 vezes, mas depois eu fiquei cansada. Eu Você falei, ai, ficava não. vários dias sem banho? Ficava. Quantos dias? Uns 3. Nossa, desapegou total, assim. Desculpa, gente, por isso, mas é verdade. Você só ia, assim. Eu ficava, porque não tinha água, eu ia fazer o quê, né? E eles também, tipo, eles... Não é cultural deles, né? O banho todo dia igual a gente, assim. Não é mesmo. Não é. É um estereótipo verdadeiro. É verdadeiro, né? Não dá pra falar, mentir, falar que não. Mas não é uma coisa que eles têm, assim, de, vamos tomar banho 2 vezes por dia se tiver calor. Lá tá sempre calor, ninguém toma banho, entendeu? Então tá suando sempre aquela... Tá eles ficam sempre. Fica com aquela, meio que, tipo, aquela camadinha que fica brilhando. Oleoso, É, sim, fica. Tem essa. É. E eu ficava também, né? E você É. falou, ai, tô aqui já. Eu sou indiana. Eu falava, eu sei. sou indiana, por quê? Você que eu não se vou adaptou. fazer? Eu adorava. Nossa, você ainda teve 2 famílias? Ou teve mais famílias? Teve mais 2 famílias. Ah, Muitas histórias pra contar. Vai ficar pra próxima. A minha terceira família, o meu pai, ele trabalhava em navio. Trabalhou a vida inteira em navio. Então, ele falava português. Ué, ele sabia falar português? Falava espanhol e falava um pouquinho de português. Então, às vezes, ele falava Que engraçado, um italiano indiano falando também, sabe? Ele falava várias línguas, assim. Porque ele já era aposentado, né? Ele já tinha, acho que ele tinha 80 anos na época. Nossa, bem... Era um casal de idosos que me acolheram na segunda e na terceira família. E aí ele ia me chamar, ele falava, minha bela. Sabe, assim, umas coisas, misturava português com italiano. Aham. E eu falava, oi, pai. Ele, Tudo "Bem, bem. E tudo você bem." chamava de pai? Chamava todo mundo de pai e mãe. Que fofo. Todos. Mas Ai, do eu jeito amava. indiano, é... Aí, mãe, e baba é pai. Baba. Ai, o Baba... Arebaba é Arebaba pai. é pai. É pai. Nossa, Baba. todas as séries indianas, que minha mãe é muito fã de séries indianas e filmes indianos. Ai, eu Daí adoro sempre também. tem os Baba, né? É. Baba. Baba. O meu baba, eu tinha vários babas, várias Aís. E eu amava ele. E esse meu terceiro pai, ele era bem doido, assim, sabe? E uma vez ele quis Ele fazer era carbonara pra mim. E aí a gente foi atrás do bacon, porque não vende bacon na Índia, né? E a gente foi lá no mercado que era importados, tal. E a gente comprou o bacon pra ele fazer o tal do carbonara pra mim, que se ele não fizesse, ele ia ter um troço. Ele falou, você tem que comer bacon aqui. Você não tá com saudade de comer carne de vaca? Eu falava, não. Não, Mas ele queria que eu comesse de qualquer maneira, mas não tem sabe? problema, eu estou. É, Eu tava, tipo, eu você quero. vai comer sim. Eu falava, tá bom, então faça. Ele fazia, eu comia, mas assim, não Ai. fazia falta. A Índia foi uma experiência, então. Foi. Amiga, de tudo isso, assim, alguma coisa que eu acho que... Alguma coisa que você leva, assim, pra sempre, ou alguma memória ainda que você queira compartilhar? A minha família, a minha primeira família, eu amo eles, assim, sabe? Eles são minha família. A Dipa, né, é uma pessoa que eu converso até hoje. Ela pergunta do meu filho, ela fala, cadê meu neto? Ah, é? Sabe, ela quero ver foto, ele tá enorme, mas você tem que vir pra cá com ele, eu quero conhecer ele criança ainda. Ela já falou com o Hanu? Não, com o Hanu ainda não. Diretamente? Não. Só pergunta. Só aí você manda pergunta, eu foto. mando foto, respondo, né? Mando foto minha pra ela. E ela fala, vem pra Índia com ele E criança. ela não viria pra cá? Eu acho que não. Muito difícil. Eu acho que não. Ai, Não sei. muito difícil você também chegar lá, pô, são 30 horas. Mas eu acho difícil eles ficarem na minha casa, viu? Sair lá daquela mansão pra vir ficar na minha casa, que eu não viria. Eles vão estranhar um pouco o Brasil. Sim, eles iam achar muito esquisito. Mas quem sabe um dia, né? Eu quero muito levar o Hanu pra Índia. Eu acho que ele ia... Ele adora a Índia, de tanto que eu falo, né? Eu falo muito. Você ensina muitas coisas da cultura indiana pra ele? Sim, eu conto tudo pra ele. E ele conta pras pessoas. Se alguém fala de Índia ou qualquer coisa desse tipo perto dele, ele fala, minha mãe já morou na Índia. E ele sabe, tipo, característica, isso aí é indiano, não sei. Sim, sabe, ele sabe. Música indiana, a gente dança junto. Ele sabe os deuses, né? Porque no meu quarto tem várias imagens de deuses e tudo mais, né? Tem na minha porta. Tem o Hanuman, que eu sempre falo pra ele, o seu nome é de Hanuman. Aí eu mostro pra ele o deus macaco. Então, ele sabe, ele reconhece, ele vê, ele fala, ai, aquele ali é Ganesha, aquele ali não sei quem. Ah, então ele sabe. Ele sabe, ele é fofinho. Demais, ele é fã também, então. Ele é fã e ele vai fazer intercâmbio, viu? Ele quer fazer? Ele vai. Ele fala que Mas vai. ele quer ir pros Estados Unidos. Ah, não! É, Depois estragou tudo.
Estragou tudo. Uma educação tão boa Não, mas até lá eu vou mudar isso da do cabeça mundo dele. que é tão abrangente. Eu ele falo quer... tanto da Índia, ele quer ir pros Estados Unidos. Eu falo, por quê? Ele fala, eu quero comer McDonald's. Ai, não. Filho, come McDonald's na Índia. McDonald's todo lugar vai ter. Tem na Índia, pô. Come Tinha alguma lá. coisa no McDonald's diferente? Era Tudo. apimentada? Era apimentado. Provavelmente, né? E os hambúrgueres, né? Igual aqui, só tem o McChicken. Ah, é porque não Não pode tem ser carne. vaca, verdade. Então é de batata ou de tofu, os hambúrgueres. Ah, eram veganos, É, vegetarianos, sei lá. Vegetarianos e veganos. Muitas pessoas eram veganas, vegetarianas? Vegetarianas, sim. Veganas eu não me lembro, não, de ter conhecido ninguém. Mas vegetariano, sim. E você, hoje em dia, você come muita carne ainda? Como carne. Como muita carne. Mas você... Mas quando eu voltei, eu não comia. Ah, você ficou um tempo sem. Eu fiquei uns 2 anos sem comer carne. Hum. Depois que eu voltei, né? Mas aí um dia eu fiquei com vontade de comer um cachorro quente, fui comer, nunca mais parei. Aqui você não tem... É meio irresistível pelas e- coisas que todo mundo faz. Você não pode chegar Sim. num carrinho de cachorro-quente e falar, ai, moço, tem salsicha vegana? É, Não vai tem. ter, ué. Caríssimo, né? E se tiver, é caríssimo. Geralmente, e isso era uma coisa que eu estranhei na Alemanha. Muita gente é vegana e vegetariana lá. Então, muitas vezes tinha essas opções. Então, Sim. você pode chegar num fast food e falar, faz a opção Sim, sem na carne. Índia é total isso. e é assim. tão gostoso quanto. Tem Aqui não. o veg e o não veg. Então, Aqui assim, não, é você tipo assim, pega- ou você vai no cachorro-quente, aí você vê lá a opção vegetariana e é sem nada, só... É sem salsicha, né? Só o pão, É purê só- de batata e ervilha. É isso que tem. E daí fica super sem graça, Sim. tipo, perde toda a essência do negócio. E é curioso essas coisas. É, mas a Índia me faz muita falta. E eu nunca vou esquecer da minha família, assim. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer de tudo que eu aprendi, dos perrengues que eu passei, que me... Eu só sou quem eu sou hoje por causa de tudo que eu passei na Índia. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uma última pergunta, assim, que, tipo assim, é sobre a religião na Índia, né? Que eu acho que deve ter várias ou algumas coisas bem específicas, mas assim, como que era você com a religião e como que é você durante Índia e pós-Índia também? Então, a minha família, as 2 primeiras famílias, elas eram hinduístas, né? Uhum. E tinha muito... tem muito festival. Todos os deuses têm um festival específico para eles. Então, assim... Só que são 200 e não sei quantos deuses. São muitos. E aí, festival todo dia. Todo dia É é dia festa, de alguém, todo dia é festa de entendeu? alguém. Todo dia é dia de alguém. Sempre tem festa. Eu amava. Uhum. Eu amava. E eu adorava prestar atenção em tudo que eles faziam, né? Então, todo dia ia um guru lá em casa. Porque, assim, para você poder falar com os deuses, você tem que ter um intercessor, né? Tipo Aham. pastor, padre. Tem o guru. Então, assim, quem faz a púdia, que é a oferenda para os deuses, não é você. Ele ia pra sua casa daí. O guru vai na sua casa e faz a sua oferenda pro Deus. Mas você, depois de voltar, você faz alguma coisa da religião de lá? Não. Não, você era uma pessoa religiosa? Não. Mas lá você fazia e gostava? Eu amava, fazia tudo que eles falavam que tinha que fazer, eu fazia. Eu amava. Achava lindíssimo. É demais, as histórias são muito lindas, assim. Eu amava E pelo tudo. jeito são infinitas, né? Que tem um dia de cada São coisa. infinitas. E eu acho que a fé indiana, principalmente a hinduísta, é surreal. Eles acreditam em coisas, né? A gente nem Eles vai... acreditam em Hanuman, que é um deus que é um macaco. Eles acreditam em Ganesha, que é uma pessoa com uma cabeça de elefante. Então, assim, a fé indiana, ela ultrapassa tudo que a gente imagina. tudo. É maravilhoso. Eu amava, mas eu não sou hinduísta, nunca fui, né? Mas, assim, eu aprendi muito. Acho muito lindo até hoje, sei todas as histórias e tudo mais. Tenho todas as imagens na minha casa. Legal. Mas não é uma coisa que eu prega. sigo, né? não, de jeito nenhum, nenhuma outra religião. Que legal. Gente, dá pra fazer 3 horas, 5 horas de episódio aqui, que não vai acabar as histórias da Gi. Mas, por hoje, a gente tem que ter algum momento de parar, senão nós duas aqui... A gente fica aqui. Eu tô cheia de curiosidade. Mas, Gi, muito obrigada por compartilhar um pedaço pequeno ainda da sua história na Índia. Uma pessoa tão corajosa, com 16 anos, que foi pra Índia por um ano. Chorona. Mas, nossa, tô muito grata por você estar aqui. Obrigada. Compartilhar suas histórias.
Quer deixar alguma mensagem pra alguém Eu amei, sobre... obrigada por tudo. Eu amei estar aqui. Eu amei Bom, você estar aqui. A gente vai ter que marcar outro. Vamos ter que marcar outro. Tipo, não E tô... falar das viagens, uma vez que o rato comeu minha bolsa no trem. Gente, tem tanta coisa pra Várias contar coisas ainda. pra falar. Gente, a Gi também sempre tá presente no Rotary. Então, se vocês querem ouvir mais histórias, eu sempre... Tem palestras que a gente participa, que a gente compartilha a história do nosso intercâmbio. Claro que a gente Sim. fala de coisas diferentes, porque tem certas coisas que os pais estão interessados em saber sobre os Sim, filhos deles, sim. né? E a gente faz as nossas apresentações também em eventos oficiais do Rotary, que é muito legal. Que a gente fala tudo isso compacto para contar tudo para todo mundo. Sim, e a Gi inspira muitas pessoas a escolher a Índia. Isso é Sim, isso é fenomenal. verdade. Tenho muito orgulho disso. Aham. De ver as pessoas se interessando pela Índia por causa das coisas Já que eu teve falo. 2 jovenzinhas que voltaram da Índia e falaram: eu escolhi porque a Gi me inspirou. E elas tiveram experiências fenomenais e completamente diferentes Sim, também. parece que elas foram para outro país. Quando elas falam comigo, eu falo, não é possível que você foi pra Índia. O que você sério. viveu esse negócio? Então, a Índia é um lugar que é mágico. Uhum. Agora, conta, só dá conta para as pessoas se elas devem ir pra Índia e Claro pra que gente elas devem finalizar. ir pra Índia. Imagina, quem não for pra Índia é maluco. Tem que ir pra Índia. Tem que ter uma vez na vida, assim? Tem que ir uma vez na vida, com certeza. A Índia é um lugar que ou você ama muito ou você odeia. Mas você tem que ir pra conhecer. Mas você tem que tentar ir, você tem que ir pra que provar. E vão abrir inscrições pro próximo intercâmbio, né? Quando Sim. abrir, as pessoas têm que se inscrever e Participem. tem que ir pra Índia. A gente tem que conseguir 10 vagas pra Índia. Aliás, a gente tem o programa de intercâmbio de jovens, que é o que a gente faz parte. E tem programas para adultos também. Então, de 18 a 30 anos tem o programa... Novas gerações. E a gente teve o Vitor, que é o nosso vice-presidente, que é o ex-presidente, que ele também se inspirou e foi pra Índia também. E ele amou, assim. É que a experiência dele foi totalmente diferente da minha, né? A gente Ele vai foi pra para trabalho. ele foi para trabalhar, trabalhou numa empresa, ficou numa família que não era igual a minha, assim, milionária e, né, coisas mais. Mas ele adorou também. Então, ele tem outras histórias totalmente Cada diferentes um vai pra ter contar. um pouquinho de diferente, mas é isso. A gente que vive nesse meio, a gente gosta de inspirar os outros a viver coisas que nem é coisa que a gente viveu, porque cada um vai viver o seu. Vai viver o seu. Mas, tipo, explorar mais coisas diferentes. E eu tô muito grata que você tava aqui, Gi. Mas, infelizmente, as pessoas também devem estar... passou um tempo, mas assim... Já passou um tempinho. Já passou um tempinho. Mas a gente fica por aqui hoje e eu tô muito grata a todo mundo que chegou até aqui, muito grata pela nossa convidada de hoje. E eu espero que ela retorne e que vocês também continuem atentos para viajar com nós, porque dessa vez a viagem foi bem longe. Foi longe. E foi tensa. É isso, Mas gente. eu volto pra terminar. É isso, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, curte no Spotify, dá notinha, comenta e continue assistindo a gente. Um beijo. Obrigada, Beijo, Gi. gente, valeu. Obrigada, gente.